Fala, galera do Acarajé Cortadinho, boa tarde, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez com esse homem, essa máquina de charme e sensualidade, Rafael Suede. Eu não sei se a gente vai ter que pagar uma indenização a alguém em algum momento com essas suas mentiras de máquina e homem. Eu sou um homenzinho, cara. É um homenzinho barbudo. Pronto, homenzinho barbudo. Eu imaginava que você era mais alto, sabia? Já te interrompendo, Tá sem querer vendo? interromper, mas Minha a mulher caraca. também. Sabe qual foi a primeira coisa que ela me disse? Que eu conheci ela no Tinder, né? Ela olhou pra minha cara e falou assim, você não tem 1,70 m nada. Maiara, senhoras e Maiara senhores, viu? Padrão, gente, muito Maiara obrigado. Padrão já chegou sacaneando comigo também, mas normal, tô Já, acostumado. Falando que você transmite, Bullying. né? Com a pessoa que eu imaginava que era alto, você transmite, sim, enfim, esse poder de imagem, né? Que sabe. Olha, Tá vendo? Tá vendo? Já ganhou moral, já quebramos o gelo aqui do papo. Só um poder de imagem mesmo, viu, mano? Que imagem é tudo. Depois a gente conversa sobre o resto. Maiara, muito obrigado por aceitar nosso convite. Mas peraí, por que você começou assim flat? Você começa, vai no... É que a gente tem um estilo meio Piatê FM de começar de vez em quando, Sim. né? Mas assim, a gente tava falando aqui já de... A gente quebrando o gelo aqui, porque falando você já tava na resenha. já aqui, de aí quebrou resenhas o e tal, que gelo tava minha cabeça aqui fervendo, eu sou curioso, eu gosto de passar isso pra vocês. Mas assim, a gente já começou uma resenha diferente hoje do podcast, mas eu quero pedir pra vocês do YouTube e do Spotify também parar um pouquinho agora, ativar o sininho aqui da gente, curtir a gente nas redes sociais, o @Acarajé Cortadinho e o @Maiara Padrão. Yes, pode seguir. Porque assim, se vocês chegarem nesses dois Instagrams agora, vocês vão ver coisas maravilhosas, mas assim, não fiquem muito tempo, porque a resenha de hoje vai valer a pena pra você falar, para você entender um pouco mais sobre reciclagem, pra você entender um pouco mais sobre finanças. A gente tem aqui hoje pra vocês assim, muito conteúdo de alto valor. Então não fica, né, distraído. Se você parar um pouquinho, der pause no vídeo, ir ali na cozinha, bebe uma água, mas volta pra cá pra gente. E se você estiver no Spotify, acompanha a gente aqui Mas nesse você sabe garrafamento. que o telefone celular é móvel, a pessoa pode levar o celular com ela pra Mas as cozinha. pessoas gostam de ver a gente na televisão, porque você fica bonito. Pô, eu sou grande no celular, imagine na televisão. Então aí, me senti agora. Mas... Eu uso muito no carro também, viu? Eu também. Eu sou assim, eu eu sou venho de no ficar carro. no carro escutando podcast, assim. Eu morro de vergonha de me ver no podcast. Eu acho que assim, no YouTube assim, eu fico com vergonha, eu falo assim, pô... Eu acho que eu não fico muito focado na câmera. Geralmente a gente não gosta de se ver no vídeo, né? Quando eu comecei a trabalhar em televisão também, eu Você odiava me ver no vídeo. Primeiro que ele dá uma crescida, né? Então pra mulheres isso é meio complicado, porque você tem que sempre estar mais magra, assim, porque no vídeo você cresce. Mas com o tempo você vai se acostumando. E você, Mai, assim, você tem uma carreira na vida financeira. Tinha, né? Ela mudou assim um pouco de contexto agora, porque o meu forte é a comunicação. Isso, mas da comunicação, assim, se pegar seu portfólio de TVs, de projetos, assim, você começou a falar que você tinha vergonha também de se ver. Como é que funciona Exato, isso? assim, de Conta se pra- ver. Engraçado que assim, quando a gente vê alguém na TV, por exemplo, a gente supõe que a pessoa não seja tímida, né? Mas assim, com a câmera eu nunca tive problema, assim, de olhar pra ela e falar. Mas em público eu precisei fazer uma série de cursos e de, enfim, bloqueios pessoais que eu tive que sair quebrando para poder falar, porque numa sala de 30 pessoas eu travava, mesmo trabalhando na televisão. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida ao longo da minha vida inteira. E aí a TV me ajudou a superar isso e depois, assim, por uma busca própria de superar essa coisa de falar em público. E hoje, assim, a gente... Porque, na verdade, é um caminho longo a percorrer e a gente está buscando se aperfeiçoar sempre. Mas comunicação é uma paixão, assim. Vocês não estão fazendo podcast agora, vocês começarem... O audiovisual. É um bichinho que morde a gente, enfim, fica infectado a vida inteira. Que você tem vergonha de falar em público e falar na televisão pra câmera pra Com um milhões. milhão de gente. E você não Exato, você alcança muito mais gente falando no vídeo do que numa sala com exato. poucas pessoas. Mas vai entender, né, o que se passa aí no subconsciente da gente de alguns medos, de algumas coisas. A gente fica assim, geralmente achando que o jornalista, ele é a pessoa mais É um comunicativa, super-herói, que chega, que comunicativa faz, e né? tal. Não, tudo que pessoalmente é um choque, assim. Você parece tão extrovertido na televisão e pessoalmente. Mas enfim, isso foi mudando ao longo do tempo, Aham. né? A gente bateu papo com algumas pessoas aqui, assim, a gente conversou com, por exemplo, Pedro, do Siga Pedro, você conhece? Conheço o Pedro. Pedro chegou aqui, a gente bateu muito papo, assim, uma resenha muito bacana, e aí ele começou a falar que ele era tímido e tal, eu falei, como assim, Pedro? É porque ele grava os vídeos em casa com o celular e ali ele tá com ele mesmo e tá super à vontade. E ele falou assim, o amigo dele chamou pra ele ser o orador do casamento, alguma coisa assim, pra ser o
Enfim. Pra casar. Pra ele casar, ele ia pra fazer casar a os função amigos. do padre. Porque E ele ia celebrar. E ele tava desesperado, assim. Ele falou assim, não consigo, porque vai ter gente me olhando e tal. Eu falei, pô, Pedro, você fala pra 100 mil pessoas, pô. Direta e indiretamente, ele tem 100 mil pessoas te vendo. E ele trabalha mais com humor, com essa linguagem, assim, que pode ser interpretada de 1 milhão de formas diferentes. Então, Exato. assim, quem tá se expondo dessa maneira, a gente acha que vai estar acima do bem e do mal, né? Eu falo o bem ou o mal, eu tô de boa, né? Exato. Mas, enfim, é superação pessoal mesmo, né? Mas você foi fazer jornalismo porque você queria aparecer na Então, televisão? eu fiz até o 4º ano de Direito, na verdade. Eu larguei Direito, porque eu fazia Direito e na época alguém me chamou para gravar alguma coisa, algum comercial de TV, alguma coisa assim. Eu fazia esporadicamente alguma coisa quando me convidava, a galera gostava. E aí eu recebi um convite da Record, lá onde eu morava, para fazer uma apresentação de um super programa lá de entretenimento, que era líder de audiência, porque a apresentadora ia abandonar o programa para outra emissora, e estava seguindo para outra emissora. E aí me chamaram para fazer um teste. E eu fui, assim, meio que sem saber o que ia acontecer, né? Não sabia nem o que eu ia gravar. E era para entrevistar uma banda, assim, um negócio ao vivo, um monte de luz ligada, aquela câmera e tal. Eu peguei o microfone, saí entrevistando todo mundo. Você passou no teste. E ali eu não parei mais, né? Teste de fogo esse, né? Então, eu fazia Direito à tarde, estagiava no tribunal de manhã, trabalhava à noite, que eu dava plantão aí numa clínica 24 horas. E dormia quando conseguia, quando o plantão estava tranquilo. E aí surgiu esse convite, eu falei, eu aceitei. E eu ainda levei, assim, uns 2 semestres sendo reprovada por falta de toda a natureza, porque eu tinha que estar gravando, não consegui. Eu falei, acho que eu vou largar o Direito, né, que era uma coisa que eu tinha começado há muito tempo, e parti para comunicação, me apaixonei por comunicação e fiquei aí quase 10 anos na TV, até que eu mudei para Salvador e continuei no vídeo, de uma certa forma, produzindo aí o meu próprio conteúdo. E onde era? De onde era? Acre, Rio No Branco, Acre. Acre. Eu sou né? pernambucana, na verdade, nasci em Recife. E aí, quando meus pais se separaram, a gente foi morar com a minha mãe no Acre, meu pai veio para cá, para Bahia. Daí a minha relação com a Bahia, e eu passei a vida inteira nessa ponte aérea continental, né? Porque eu, de um extremo a outro do país. Salvador. Exatamente. E eu sempre, enfim, sou apaixonada por Salvador desde pequena. A minha aeromoça perguntava, por onde é que você vai? Que a gente viajava sozinho, né? Eu vou para Salvador e falava com alegria, assim, com a felicidade. E aí hoje sou cidadã soteropolitana, orgulhosamente, por essa conexão que eu tenho, por esse amor, por esse respeito aí, porque, enfim, é a cidade que eu escolhi para viver e tô aqui. Mas você veio por causa do trabalho da TV? Não, na verdade, eu já tinha intenção de sair lá do Acre. Estava tudo muito confortável, eu tinha carta branca, assim, para conciliar 2 carreiras, inclusive, porque eu trabalhava, era concursada do Banco do Brasil, passei 16 anos e passei quase 10 conciliando a TV com o banco, né? O dono da TV me dava carta branca, eu saía do banco e ia apresentar jornal muitas vezes e gravava no final de semana e fui levando. Só que tem uma época que as coisas ficam muito confortáveis na vida e aí você precisa buscar, sair da zona de assim, conforto. Exatamente, é o clichê da zona de conforto, mas é bem isso mesmo, assim, de querer buscar outras coisas na vida, e eu vim para Salvador por conta disso também. Já Mas tinha, no já tinha um banco- amor, já tinha um já No tinha banco amor. você trabalhava com o público? Tipo, a pessoa que via Sim, você eu era apresentando... gerente de via alta você- renda, estilo, exato. Muitas vezes a pessoa me via, mãe, da televisão, não sei você aqui. Eu falei, eu trabalho aqui. Você é bem doida, né? Tinha muito isso. E assim, é uma cidade relativamente, né? Não tem comparação com o tamanho em relação a Salvador, 200, no máximo 300 mil habitantes, eu não sei precisar. E eu tinha a impressão assim, vai lá, todo mundo se conhece, mas aqui em Salvador, velho, que coisa, né, Tem uma interessante. energia que vai atraindo as pessoas que se conhecem. Na verdade, assim, eu sempre conheço alguém que conhece várias pessoas que eu conheço, então eu me sinto, às vezes, até muito mais, assim, conectada nessa rede, assim, de relacionamentos aqui do que lá. Porque aqui Impressionante. realmente... Salvador tem alguma coisa que acontece. Salvador é um ovo de Não, tem uma lagartixa. questão, assim, que eu acho que um grupo menor de pessoas que tem acesso, de Sim. repente, a privilégios. um acesso econômico, alguns privilégios, acabam circulando nos mesmos lugares, fazendo as mesmas atividades. E esse círculo, assim, mais restrito é o círculo que mais conhece. Assim, Sim. a grande massa de Salvador é uma massa ainda que economicamente não Sim, tem esse não tem acesso. De repente, acesso. talvez seja isso, não sei, né? Seja uma segregação econômica que existe, é muito forte. Mas, de fato,
a impressão que a gente tem é que todo mundo se conhece. Eu acredito nisso, sim, porque pouca gente tem muito recurso e muita gente não tanto. Então, assim, a gente acaba circulando e sempre vendo as mesmas pessoas, porque eu sinto que a economia de Salvador, a grana não roda muito. Parece que ela tá sempre no mesmo lugar. Eu acho que eu tenho essa impressão de A gente tem que Salvador. começar a abrir mais pra galera que tem muita gente aí. Muita gente boa. Muita gente boa que merece. O exemplo que eu dei pra você quando a gente estava conversando de Átila Sim. é uma força aí, uma mulher negra super inteligente que começou o trabalho dela ali e tem crescido bastante. Uma mulher super inteligente que merece, assim. E, enfim, tem vários nomes que a gente pode citar aqui, mas eu acho que é uma galera que merece destaque aí. Quem é? Átila A gente Finanças. tem que botar o arroba dela também aqui, o né? arroba ela dela, tem Átila Finanças. Ela tem um perfil no Instagram. Átila Tem um perfil no Finanças, Instagram. E ela fala sobre sistema financeiro. Ela fala sobre educação financeira. Educação financeira, que na massa. verdade, né? E o conteúdo depois dela é tu colocar muito até bom. nos comentários do vídeo aqui, na descrição, perdão. Pra gente Pode colocar para colocar as na descrição. pessoas Pra pesquisarem. vocês Ela é de Salvador? seguirem. Ela é de Salvador. Ô, Átila. A Vem gente tem cá, que pra gente conversar bater um com papo. ela aqui. Eu acho A gente que super precisa, vale. a gente precisa isso, sabe? Eu acho que Salvador, muitas vezes, a gente procura acesso. A gente tá falando de criptomoedas também, que a gente vai chegar nesse assunto. A gente... o pessoal falou da pirâmide que aconteceu, que eu perdi isso, que eu perdi aquilo e tal. E eles vão muito raso, eu acho, no que buscam. E a gente tem essa obrigação assim, também de trazer para cá pessoas que mostrem como desmistificar um pouco essa história. Sim. Porque, assim, falou de finanças aqui. Primeiro que eu acho que em Salvador é pecado você falar que tem dinheiro. É uma coisa que... É um grande tabu, não só aqui em Salvador. Eu acho que a maioria das pessoas, né, a gente tem uma crença muito limitante mesmo sobre a questão de dinheiro, de ter dinheiro, do que de bom isso pode trazer. E começar a falar que dinheiro é maravilhoso. Que você gosta de ter dinheiro, eu Sim. adoro. E falar sobre dinheiro é muito bom, sabe? Enfim, se a gente pudesse proporcionar para todo mundo as possibilidades, enfim, é o que a gente tem. Na verdade, você precisa ter o acesso, né? Você precisa ter moeda de troca. Desde sempre a humanidade ela tem os meios de troca para tentar conseguir ali o básico para sobreviver. Sim. Então, a gente precisa abrir esse acesso aí, né? Eu acho que, enfim, a gente... tá vendo ela aí? Átila Lima Finanças. Rainha das Finanças. Te ajuda a sair da dívida e mudar de vida através da organização financeira. Ela é maravilhosa, viu? Vocês Que podem massa. convidá-la. E é isso, eu acho que assim, é muito bom você ver uma mulher jovem, negra, falando sobre finanças e tal, e com autoridade. E que assim, quando a gente fala desse tabu da grana, é uma coisa que é limitante mesmo. A gente vê assim, muita gente que tem dinheiro, mas que sempre tá reclamando que não tem dinheiro. E se você fala que tem dinheiro, se você vê alguém prosperando, aí tem aquele negócio, foi o pai que deu, aí foi não sei o que. A gente busca muitas explicações para evitar gostar dessa prosperidade que o dinheiro traz pra gente. Todo mundo quer coisas. É um tabu, tá sempre vinculando o poder econômico a uma coisa ruim. A uma coisa né? ruim, né? E aí quando eu vejo assim, esses jovens que chegam, mulheres negras, mulheres empoderadas que chegam lá e falam, não, mas assim, dinheiro geralmente é bom, os vilões são ricos e os bonzinhos estão do outro lado. Então, né? Mas historicamente é o que tem acontecido. É o que tem acontecido, né? E eu acho que isso faz parte também de uma reparação que a gente tá dando, assim, sabe? Que eu acho que a internet, ela abriu o meio... A internet é um meio muito fácil, muito acessível para todo mundo hoje. Hoje eu acredito que mais de 50% da população brasileira tem acesso à internet, smartphones e tal. Se duvidar, o Brasil é um dos países hoje com maior acesso à internet. Sim. Então, assim, quando a gente vê a linguagem... Possivelmente aqui na XC tem mais iPhone, tem mais celular do que gente. Do que gente, com certeza. Aqui na XC, com certeza. E a gente tá podendo levar isso para as pessoas em casa, assim, né? Tem uma mudança de... E eu acho que é um processo que está começando, mas que é um processo longevo ainda, sabe? Que as pessoas na escola não têm educação financeira. Eu acho que também é uma coisa que a gente sempre bate isso, né? No sistema escolar, que é muito antigo, as necessidades que a gente tem na escola de hoje já não são as mesmas que a gente tinha quando eu fiz escola, por exemplo. Sim. Então, é uma coisa que é muito bom a gente trazer. Então, a gente vai convidar ela com certeza para vir para cá. E sua curiosidade sobre o mercado financeiro surgiu quando você passou no concurso do banco? Eu passei no antes concurso você do já banco muito conhecia? jovem. Muito jovem, eu tinha uns 20 anos quando eu passei no concurso do banco. E comecei a trabalhar, mas nunca foi, assim, o que
me brilhava aos olhos, sabe? Eu fiz carreira no banco, naturalmente, assim, porque geralmente todo mundo entra no Banco do Brasil, por exemplo, no banco público que seja como escriturário, e aí você vai galgando os cargos até que você chega num ponto assim. Mas nunca foi assim, nunca foi o que eu gostava de fazer mesmo, era o que me sustentava. Era meu pai e minha mãe que me dava a base financeira que eu precisava para, nas horas vagas, fazer tudo que vocês viram aí na internet. E que há poucos meses eu me desvinculei disso, extremamente grata por tudo, mas, enfim, para seguir os caminhos e os novos projetos pessoais. Certo, mas o mercado, tipo, a conversa do mercado financeiro, de criptomoedas, que vocês estavam conversando aqui Sim. antes, depois você joga pra lá, mas eu quero saber Isso se... surgiu, na verdade, surgiu num no outro banco? contexto, não surgiu no banco. Não surgiu no campo das finanças tradicionais, surgiu depois que eu saí e eu fui convidada pela galera pra gente fundar a G-Trash, que tem 1 ano e meio, que é uma startup baiana, que é a primeira startup do mundo que não transforma o lixo reciclável exatamente, mas transforma a ação de reciclar em tokens, em criptoativos, que sim. ainda a gente não está no patamar de criptomoeda por conta do volume de negociações. Mas a gente está, enfim, o nosso token, o nosso CRES, ele está listado em grandes plataformas e você pode comprar CRES, você pode vender, você pode converter e você pode fazer nascer novos tokens através da sua ação de reciclar. É um projeto de impacto social, a gente já evitou mais de 300 mil toneladas de resíduos no oceano, porque o resíduo que não é 300 mil toneladas. A gente tem parceiros organicamente, a gente está naquela fase das startups de captação, né? Tá, então a gente tem crescido organicamente pelo mundo por conta da ideia e do quão transformadora e revolucionária ela é e tem sido em comunidades em Nairobi, no Quênia, em Tel Aviv, em Coroadinho, que é a 4ª maior favela do mundo, lá no Maranhão, de comunidades ali que reciclam, que geram, né, tokens assim, dos relatórios que são enviados através do nosso aplicativo, que são auditados, numa lógica em que cada quilo de resíduo que foi corretamente destinado, e há uma prova disso, né, que é auditada, gere um token. Que equivale, que é o nosso CRES, que equivale aí a aproximadamente $1, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aí no limite dos 10 centavos, exatamente. Então, e é uma coisa que vale para mim, para o catador de latinha do carnaval e para as grandes empresas. Sim. E, enfim, para eventos, enfim, você pode zerar a sua pegada de resíduo, como você pode zerar a sua pegada de carbono, você pode compensar. Então, existe o crédito de carbono, existe o crédito de plástico ou crédito de resíduo, que é o que a gente faz. E isso sem prejuízo da economia que é gerada paralelamente na reciclagem, de tudo que retorna e do que isso gera em moeda fiável, que é a moeda tradicional. Né? Então, você gera um criptoativo, e aí quando a gente fala em criptoativo, a gente liga um gatilho na mente das pessoas com esse assunto, porque a gente não tem uma cultura de educação em blockchain e as informações que chegam, nós somos bombardeados literalmente por informações ali rolando no nosso próprio feed do Instagram ou assistindo TV, de notícias que geralmente são notícias de cunho negativo e que o nome criptoativo, essa criptomoeda, esses termos, eles estão sempre ali, as pessoas acabam confundindo as coisas. Então, uma coisa é uma crise de uma exchange, que é uma corretora, digamos assim, desses criptoativos, como a Binance, e de tudo da repercussão no mundo cripto que isso teve e dos culpados e da prisão e de etc., que é uma coisa que a ser comemorada para nós que estamos do outro lado da tecnologia blockchain, que é a blockchain do bem, a blockchain de impacto, uma blockchain que vem numa nova economia, que faz parte de um movimento chamado Finanças Regenerativas. ReFi, regenerativas. Isso partindo, assim, de uma evolução também da sustentabilidade, do conceito de sustentabilidade, ESG, que evolui para... que apesar, no caso da sustentabilidade, apesar de necessária e enfim, a gente precisa... Ela tem sido pouco eficaz nos objetivos a que se propõe por conta de uma série de razões. E aí a gente, na verdade, não mantém, não se sustenta, mas a gente evolui para um conceito de regeneração, onde a gente tenta recuperar o que foi perdido. Ao invés de pensar somente para sustentar e manter, a gente precisa recuperar o que foi perdido, e isso falando em recursos naturais, principalmente. E aí, em tecnologia blockchain, a gente começa, às vezes, com uma coleção de NFTs, enfim, voltadas para a preservação ambiental, de espécies... Exatamente. Você cria uma coleção de NFTs aí, surgiu, na verdade, assim. E aí a gente evolui para essa questão
dos ativos econômicos, que nós estamos aí vivendo uma segunda onda, e na terceira onda aí, que a gente não sabe ainda o que vem, mas a gente vai evoluir para uma economia em que a gente, enfim, que a gente tem a natureza, de fato, a crise climática e a questão dos resíduos levada ao patamar de importância que merece. A gente tem Fórum Econômico Mundial falando de alternativas econômicas. A gente tem a COP27 trazendo também o resíduo como uma dos principais objetivos para cumprir o Acordo de Paris, que já não foi cumprido, a política de resíduos está em destaque. Então, de tudo que a gente... Assim, parte dessa conscientização. Então, a partir do momento que uma startup gera uma recompensa econômica para que as pessoas se conscientizem, porque a gente tem o quê? Só 7% do lixo do mundo é reciclado. Só 7%. 7%. E aí você cria uma recompensa, porque a grande maioria das pessoas não se preocupa com isso, não tem dimensão do problema que é não fazer a logística reversa do lixo que a gente produz todos os dias. Então, se a gente tiver em condomínios, por exemplo, no que eu moro, já tem lá a cesta de lixo reciclável e lixo não reciclável. Sim. Que aí eles já fornecem diretamente para uma empresa que recolhe, já leva para as cooperativas, enfim. E aí, se a gente tem, além disso, uma recompensa econômica, eu, por exemplo, já fazia isso naturalmente, já levava meu lixo lá para a cooperativa. Mas tendo agora, eu crio uma poupança de tokens, que me pode ser útil de imediato, como é para o pessoal da comunidade do Coroadinho, onde eles, dos estabelecimentos da própria comunidade, o CRES já é aceito como moeda, e eles podem comprar itens básicos, como uma pasta de dente, enfim, itens de higiene pessoal na própria comunidade. Então, assim, que massa. O que faz a também gente já gera uma renda local, né? Assim, movimento a economia do local. Uma economia paralela, alternativa, e que garante o básico para as pessoas através de um trabalho importantíssimo que não é reconhecido, que é o trabalho da reciclagem, né? E que, enfim, a gente tem atravessado, enfim, esse mundo da reciclagem, ele tem as suas particularidades ali, que não vem ao caso a gente falar aqui agora, mas o fato de oferecer uma recompensa e de poder criar é o primeiro passo, né? Exatamente. Mudar a mentalidade, eu acho. Exatamente. Né? Até porque tecnologia Web3, blockchain, você precisa realmente mudar de mentalidade para entender e para saber o quão transformador. E tem vários documentários aí bacanas para assistir, para você começar a compreender melhor esse mundo. Eu acho que também você não enxerga, né? Tipo, você fazer reciclagem, quando você faz a reciclagem, você enxerga o quê, né? O que aparece para você? Exato. Então, acho que até você ter essa consciência, o volume de reciclagem. Por exemplo, lembra do papel reciclado? Papel A4 da impressora, aquele cinza? Eu acho que quando ele veio, as pessoas começaram a reciclar mais, porque você via a importância de você reciclar que materialmente. Era possível, né? exato. Mas ainda existia aquele gap de qualidade. Sim. Né? Que muita gente, um papel reciclado. Mas, enfim, eu tenho um tênis, por exemplo, da Adidas, que é uma marca que é de produtos do mar, né? Exatamente, que você tem, é uma parceria com a Parley TV, lá nos Estados Unidos, que eles produzem com plástico retirado do oceano um tênis de alta performance para corrida. O tênis é super confortável, eu não tenho nada a reclamar do tênis. Inclusive, as coisas são mais caras quando são recicladas, mas quando você vê... Tem alguns produtos, exatamente. Essa questão de consumir conscientemente, muitas vezes até pagando um pouco mais, né, do que comprar, enfim, na Shein, numa chinesa dessa qualquer, numa indústria têxtil que é campeã de gerar resíduos no mundo e que por trás a gente tem aí um trabalho quase que escravo e uma série de outras questões que estão fora aí dessa questão do ESG, da governança de meio ambiente e tudo mais. Mas você falando aí, eu tô preocupado, queridão. Porque eu já fui pro Porto da Barra depois do Carnaval remar com o Sandinei Hugo. Vamos lá. Você é remador? Eu remo stand-up. Stand-up. É um remo. Minha função é parar no Porto da Barra. Depois eu falo. Observar o pôr do sol. Acender o pôr do sol. Não, apagar o pôr do sol. E essa consciência em mim surgiu muito por conta dessa conexão. Dos esportes que eu pratico no mar e do que a gente vê. Surgiu muito. E assim, eu acho que essa consciência ela não é incutida de uma maneira assim, jogada para você, recicla, tá bom, eu vou reciclar. Eu acho que tem que haver uma conexão. No caso do mar, quando você passa a praticar esportes, você tem essa sensação de pertencimento. Gera significado. Você começa a remar, você mergulha, como é o meu caso, e começa a ver lixo no fundo do mar. Então, assim, isso vem trazendo uma consciência que você leva para a vida e que você tenta multiplicar. Né? Eu sou embaixadora do Instituto Rei de Mar,
Também justamente por conta disso, assim, de prestar voluntariamente a minha voz, o meu trabalho e tudo que eu puder fazer para que a gente alcance aí um novo patamar de E consciência. é um estilo de vida que você tem. Porque assim, você defende mesmo, você trabalha nisso, você é campeão baiana também. De surf ski. De surf ski. Pera aí, antes do surf ski, eu tô curioso mesmo. Papo de burro, papo de que não sabe O que nada é de o mercado surf financeiro. O que é o surf Não. ski? Não, de mercado O que financeiro. é... Vamos lá. Porque são muitos assuntos. Calma. Depois a gente vai chegar no surf ski. Porque eu fui lá remar, eu fui lá Sim, limpar o mar, eu né? lhe interrompi. Catar me os perdoe. lixos lá no fundo do mar, mergulhei com meu pulmão, com um snorkerzinho, que com snorker não é É a apneia. na apneia, né? Vai no pulmão mesmo, desce, mergulha, cata, sobe, bota na prancha, cata, mergulha, bota na prancha, volta. Aí tinha o pessoal da cooperativa, eu entregava e tal. Aí, onde é que vira a criptomoeda aí? É isso que eu quero entender. Então, a lógica é a seguinte. Quando você faz o trabalho de recolher e entregar na cooperativa, Sim. você faz isso voluntariamente, entrega o material que eles têm o trabalho de recolher. E aí, aquele resíduo vai gerar uma recompensa econômica para a galera. Ele vende por tantos reais. Como as Que é a latinhas. moeda viável, a moeda tradicional. Além disso, e sem prejuízo disso, ele pode ter, né? Que a gente está falando de uma questão de inclusão também, porque às vezes a gente fala, é muito difícil para um catador, para um cara da cooperativa que não sabe nada, ter uma carteira cripto. Sim. Mas o cara, aí ele tem uma conta na Caixa Econômica. Muitas vezes, pela experiência que a gente tem vivido, o cara abre a carteira cripto muito mais facilmente do que ele abre uma conta na Caixa Econômica. Eu falo de Caixa Econômica porque Um banco é um popular. banco público e que atende a maioria dos programas sociais, Sim, que sim, é a mais galera acessível, beneficiada, exatamente. Então, quando você, burocraticamente falando, e do processo, pode ser mais fácil fazer o download de uma carteira e começar a gerir isso. Inclusive, é um apoio que a gente... É uma preocupação que a gente tem, né? Inclusive a Play for Change também, que eu falei para você, que é parceira nossa. Sim. Eles fazem esse trabalho de inclusão financeira, levando educação, Web3, tecnologia blockchain para as comunidades. Né? Um trabalho de inclusão e de educação financeira nesse aspecto. E são experiências incríveis que, se eles vierem aqui algum dia, eles vão contar para vocês. Mas, então, além do dinheiro que ele recebe vendendo a latinha que ele catou, ou o lixo que você pegou no mar, ele faz um registro com fotos e vídeos, ele gera um relatório dentro de regras já predeterminadas no aplicativo e ele envia. Então, cada quilo de resíduo, ele envia para o aplicativo e é gerado um token. Então, assim, existe um modelo de negócio lá na Trash em que o reciclador ele sempre vai ter um percentual maior desse token, porque se eu, por exemplo, gero, eu não sou recicladora, eu não sou catadora, eu sou geradora de resíduo. Faço o meu relatório. Registro. Eu tenho um percentual diferente lá, mas cada quilo de resíduo que chega como informação no aplicativo, ele gera um token. Então, ele vai criando uma carteira de tokens. Esses tokens já estão listados, esses tokens são criptoativos, mas a gente chama de token porque criptoativo e token são a mesma coisa em relação a isso aqui que a gente está falando. Então, ele cria uma poupança de tokens, que, a depender da expansão, do volume de negociação e do crescimento dessa cultura, Pode ter uma valorização muito alta. exatamente. Além de valorizar mais, ele, enfim... Pode receber, pode transformar isso. É uma fonte de renda que ele vai poder utilizar, mas a depender da nossa piscina de liquidez, na própria Trash ele pode converter esse valor para... A gente está na Cielo, então ele pode trocar por euro, ou por dólar, ou por real. Eu tô perguntando Então, por que, Sam. Eu e aí lembro você que fala, no dia não, lá ele... como é que um ativo, né, digamos assim, porque não há uma... Como é que a gente fala aqui por trás? Me fugiu a palavra agora. Enquanto você lembra na palavra, eu vou falar o que aconteceu. Eu tava rimando com o Sam, Pegando a gente lixo. fez isso, pegando um lixo e tal, não sei o que, e na hora de entregar o lixo lá, o Sam foi. Aí a pessoa lá, acho que mandou ele baixar um aplicativo e tal. Eu acho que o Sam tem uma poupançazinha de token aí que eu tenho participação. Sandineu, Se ele tiver uma poupança de hein? token, se ele tiver já o aplicativo da Eu acho que o app tem. da Ele Trash, se ele falou, tiver... ele comunicou, me falou, só que eu na hora, eu ficava querendo comer. porque aí tava muito você fome. tem essa recompensa. Então, assim, aí você pergunta, um ativo só vai gerar
2 vezes um valor, ele não gera 2 vezes um valor porque a gente não está ali falando do mesmo sistema econômico. Até porque o que vai gerar o token, o quilo de resíduo que gera o token, ele está valorizando a ação de reciclar e não o lixo propriamente, que o lixo propriamente vai ser vendido por tantos reais. Que é o mais importante. Exatamente. E aí ele é um ativo que é deflacionário, porque ao chegar em determinado momento, ao token 3 milhões e alguma coisa, número exato lá, ele vai aumentar a dificuldade. Então, 2 quilos de resíduo vão gerar um token. Então, isso gera uma deflação para garantir até 23 milhões, que é o teto máximo, exatamente. Entendi. Eu fico sempre muito curioso, né, nessas iniciativas, assim, porque quando a gente fala de criptomoeda, uma das primeiras coisas que acontecem, as pessoas falam do impacto ambiental na produção de energia, de carbono, etc. E aí você está falando assim, que você limpa o oceano e transforma em criptomoeda. E não tem muitas pessoas que questionam esse lado, mas a criptomoeda gasta muita energia, a criptomoeda... Então, mas na verdade a gente está fazendo o contrário, a gente está gerando um token regenerativo, entendeu? A gente está literalmente regenerando o ecossistema global na tentativa de deixar o mundo limpo. Então, o propósito da The Trash é limpar o mundo, entendeu? Gerando essa recompensa. Porque que massa. É a primeira rede, a rede RES, que é a rede Ô, Maívo, de tá pedindo pra você reciclagem. chegar um pouquinho pra esquerda. Para a a esquerda. produção, por conta da luz, Pode né? chegar mais um pouquinho, é por causa da luz. E Ai, pode entendi. puxar o microfone aqui, ó. Eu fiquei mal iluminada esse tempo todo, não acredito. A gente acerta. Ele botou agora, A gente agora, pode- assim. Pronto. Mas é isso, quando você fala assim desses tokens, dá um para quem investe, por exemplo, para quem conhece, dá um certo ânimo, porque Isso, porque principalmente para quem acredita na ideia, assim, né? Porque a gente tem aquele investidor especulador sim, e ele pode destinar parte disso a uma ideia, porque assim, qual é a garantia que você tem que esse token ele vai se valorizar no mundo? É uma questão, de adeptos. sim, mas é uma Gente questão não só de volume de negociação, mas a gente não sabe quanto vale um mundo limpo daqui a alguns anos. Sim. É uma questão, é um valor intangível. A gente não Poucos anos, sabe, mas a inclusive. gente sabe que, enfim, já tem alguns projetos cripto de água, por exemplo. De água, sim. Exatamente, que tem alguns projetos relacionados à água, justamente porque são ativos escassos. Então, Sim. um Água mundo limpo vai potável, ser cada vez mais escasso. Sim. Né? Então, se a gente pensar logicamente em economia falando disso, e aí, enfim, quando a gente vai conversar com investidores, e aí tem uma galera que manja muito de cripto e que pode dar todas essas respostas. Mas é isso, eu acho que a gente está seguindo para um novo mundo mesmo, em relação a diversos paradigmas que a gente precisa quebrar, de uma nova economia que a gente precisa pensar. Há alguns anos o Papa chamou nesses congressos de juventude os jovens assim, a pensar numa alternativa ao capitalismo, não porque o capitalismo seja necessariamente ruim, mas por conta de uma insustentabilidade desse sistema na geração pós-trabalho aí que o Val Harari tanto fala, de um colapso financeiro em que a gente vai ter milhões de pessoas excluídas numa situação que elas não vão conseguir sobreviver economicamente. Então, a gente precisa pensar em alternativas econômicas e a de Trash está nesse movimento de finanças regenerativas, justamente assim, para tentar salvar, digamos, fazer a nossa parte para tentar salvar o mundo e não tão, enfim, filantropicamente falando, mas a gente trazer isso para uma realidade, para uma economia, para um... Sim. Fazer parte da rotina. Fazer parte da rotina da gente. De alguma forma. Eu fiquei, assim, bem chocado, porque assim, nos últimos 5 anos eu tava morando fora, e onde eu morava, todo mundo é obrigado a reciclar. Porque a gente tem os túneis. É uma outra realidade. É uma outra realidade. Você... tem alguns, inclusive, que você já gera uma recompensa em dinheiro ali para você mesmo. Você entrega o lixo e recebe ali uma recompensa. Na Europa a gente vê isso nos Estados de Unidos uma maneira também, mais comum, né? Por exemplo, o que a gente pode acontecer? As garrafinhas. Geralmente uma garrafinha de água mineral nos Estados Unidos, para você reciclar, você ganha 5 centavos. Tem de 5 a 15, depende do estado. Porque lá é por estado que você ganha sua recompensa. Sim. Geralmente as pessoas tomam garrafinhas de água mineral. Eles não tem filtro, assim, nos Estados Unidos. Alguns bebem da torneira, mas são poucos e tal. Mas, digamos, eu consumo pelo menos... por semana, 48 garrafas de água dessa daqui. O que é um lixo absurdo. Eu vou produzir um conteúdo em breve, assim, eu tô acumulando há alguns meses lixo plástico e metal lá em casa, assim. E
Eu quase não tô conseguindo entrar na cozinha, é brincadeira. Mas assim, é muito. primeiro pra gente tangibilizar isso, pra gente enxergar o quanto desnecessariamente de resíduo a gente produz, porque é uma construção. Na verdade, você olha ao redor, quase tudo tem plástico. Sim. E aí é uma questão de matriz energética mesmo e de uma transformação que a gente vai precisar viver forçadamente daqui a um tempo, né? E tá inserido aí numa série de outras mudanças para própria, enfim. Mas o plástico, ele é um problema muito grave, assim, a gente tem milhões de toneladas de plástico chegando ao oceano todo ano. É um material que a gente usa uma vez e que demora mais de 400 anos para se decompor, então a gente fala isso todo dia, mas a gente precisa, a gente, enfim, falar, 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano, mas em muitos lugares a gente já tem mais plástico do que peixe no oceano, sabe? A gente consome microplástico nos peixes que a gente come todos os dias, na própria garrafinha de água. Uma coisa, eu tava vendo uma entrevista ontem do Copo Stanley. Uhum. O Copo Stanley, quando surgiu, a gente sacaneava muito, isso é coisa de coxinha e tal, não sei o quê. Mas ele é de Copo Stanley. sustentabilíssimo. Exatamente. é. Sabe quanto o Camarote Salvador vai economizar por dia? Porque todo mundo que comprou o Camarote Salvador vai ganhar um Copo Stanley. Sim. Eles vão economizar por dia 150 mil copos plásticos. Eu vi uma propaganda deles que eles seriam também, além de ser o melhor camarote de Salvador, vai ser o camarote também mais sustentável, né? Por conta de uma série de iniciativas, Uma e isso é iniciativa bacaníssima. Antes da pandemia, eu participei com a comunidade B de uma iniciativa chamada Camarote Sustentável, que era um selo da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade, assim como voluntária nessa comunidade, de visitar os camarotes para inspecionar o que tem sido feito com resíduos, e já existe uma logística bem bacana de separar esses resíduos. Já existe uma central de resíduos do Carnaval também para a gente poder, né, transformar e garantir o mínimo de resíduo possível, assim, apesar de a gente não... Enfim, o impacto acaba sendo muito grande ainda. Gigantesco. Principalmente ali numa área protegida, que é o Parque Marinho da Barra, que já está demarcado, inclusive, mas não tem uma fiscalização ainda a contento, porque, enfim, dia de Iemanjá a gente via várias lanchas dentro da área que era protegida, e assim, apesar das boias, da demarcação, e já, né, o parque já existe, já é uma realidade, e a gente não tem fiscalização. É uma realidade que não funciona ainda como ainda não tem funcionado como deveria funcionar. Você falou de carnaval, né? E assim, não existia uma possibilidade de que os camarotes também participassem dessa parte do token, que tivesse um... Ah, sim, com certeza. Mas a gente está num caminho de galgando essas parcerias aí, aos poucos tem crescido organicamente, então seria um case fantástico de Salvador ser a primeira capital a zerar a pegada de resíduo. Já pensou? Da maior festa do mundo, transformando tudo em tokens e distribuindo economicamente através da tecnologia blockchain. Essa seria recompensa para isso, né? E uma coisa pra gente pensar também, querido, do Carnaval de 2024, todo mundo que comprar o camarote tal ganhar uma caneca do acarajé cortadinho. A acarajé cortadinho. E aí a gente zera de alguma forma. A gente tá ajudando, né? Porque essa parte, assim, quando a gente fala do plástico, quando a gente fala da reciclagem, Salvador, eu fico vendo que é muito raro você ver condomínios, locais que fazem um descarte correto. Exato. E muitas vezes eu sinto que as pessoas não sabem nem elas mesmas o que é reciclável, o que não é. Eu fico assim, dando um pouco de risada porque eu tive essa educação, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos eu me eduquei mesmo. Porque eu sabia que, assim, se eu descartasse errado, eu tomava multa. Minha casa tomava multa, por exemplo. Então, assim, o isopor, as coisas... cultural, é uma questão, assim, de conscientização muito... Enfim, é um trabalho de formiguinha que a gente faz todos os dias. As pessoas não têm consciência da gravidade da crise climática no mundo, da importância de separar lixo, de muitas das vezes comprar um carro elétrico, de reutilizar principalmente, de ter no dia a dia várias atitudes sustentáveis, de evitar o próprio plástico mesmo, porque a coisa tá ficando feia e a gente tem aí cada vez mais... Muitas pessoas ainda vão ficar em situação... Na verdade, as cidades têm vivido situações... Aqui no Brasil mesmo, a gente tem vivido catástrofes naturais... que, além de serem imprevisíveis por conta dessa crise... o pós, enfim... A gente tem muitas vidas a perder ainda por isso, mas... E eu achei também que tem outro lado que seguimos. E sim, já tem uma escassez de vida marinha... Por exemplo, eu estive em Boipeba... E os pescadores lá, os nativos de lá falaram que já não tem lagostas ali para o comércio.
Então, assim, eu fui em Noronha a primeira vez há 20 anos atrás. E Noronha tem um projeto lá chamado Noronha Sem Plástico, que é fantástico, que é Isso. mais recente. Quando a gente chega no aeroporto, eles podem até tirar da nossa mala. Só que em Noronha, primeira vez que fui em Noronha tem 20 anos. Voltei agora, eu já fui nesse meu tempo, mas agora, que é o meu primeiro começo e fim, eu cheguei, a Vida Marinha de Noronha era totalmente diferente. Totalmente diferente. Há 20 anos atrás você chegava, tinha várias espécies de arraia, era uma vida marinha assim que eu fiquei impressionado. Foi o meu lugar do mundo. E quando eu voltei agora, eu fiquei chocado, porque assim, eu falei, gente, cadê as arraias que ficavam aqui? Juro, eu falei assim, assim, eu tenho amigos nativos, eu tenho uma amiga que tem uma pousada em Noronha e tudo, que é nativa de Noronha, e... Meus avós são de lá. Minha mãe é de lá também. São de Noronha? É, de Noronha. Ah, então você conhece aquele paraíso maravilhoso, né? É o meu lugar no mundo, assim, sabe? Eu rodo o mundo, assim, eu procurei mapear as praias mais bonitas do mundo. Sim. Aí eu fui pra Bali, eu fui pra Maldivas, fui pra Noronha Sancho. e tal. E eu chego lá e falo assim, não tem lugar mais bonito que aquele lugar, não, em termos de mar, gente. Aí a pessoa fala as Maldivas, eu fui pras Maldivas e falei assim, não, gente. É por conta mais da cor da água, mas assim, de beleza natural, Noronha tá no Mas eu top fiquei mundial. impressionado, que assim, a vida marinha lá de Noronha mudou muito. Mas mudou muito, muito. E agora em Noronha tá acontecendo uma coisa assim, que é deixar as coisas muito gigantescas. Antigamente Noronha é uma ilha vulcânica, que antigamente para você construir, você tinha que construir com madeira. As construções eram feitas de madeira, não tinha Sim. muito carros na ilha. Quando eu fui para Noronha a primeira vez há 20 anos atrás, a gente tava de carona. Porque tinham pouquíssimos bugres na ilha, e a gente pedia carona para pessoas que a gente nunca viu na vida. E hoje tá cheios de carros, cheios de coisa. E assim, eu fico vendo quem não teve oportunidade de conhecer Noronha, e quem não teve ainda a oportunidade de conhecer Noronha, talvez daqui a 10, 15 anos vai encontrar uma ilha de Taparica, sabe? E eu tô falando sério, é real. Mas existem uma série, assim, de lugares que a gente viaja e impacto ambiental é uma coisa que é muito perceptível, assim, né? Eu fiquei preocupado muito com Boipeba também, assim, eu amo Boipeba. Você já foi em Boipeba? Ainda não conheço Boipeba. Você Fui a Morro de precisa- São Paulo, mas Boipeba especificamente eu não conheço. Você precisa ir, é maravilhoso. E aí eu cheguei lá e é um lugar lindo, incrível. E conversando, é sempre bom conversar com os nativos, quem tá ali vivendo. E você começa a ver escassez e tudo. E aí eu falei, gente, se a gente não ligar esse alerta, assim, de que agora é a hora de tentar, pelo menos, diminuir esse processo absurdo que a gente tá vivendo, Sim. a gente vai perder nossos melhores lugares, como você falou da Barra, por exemplo. O Carnaval de Salvador, enquanto ele não for um carnaval ecologicamente sustentável, a gente vai ter em 7 dias aí quantos milhões de pessoas? Se botar 2 milhões por dia, 14 milhões de pessoas jogando lixo. Produzindo Gerando lixo. muito lixo, gerando muito resíduo. A gente já parou pra pensar em um dia de carnaval, quanto que uma pessoa produz de lixo? De latinhas de cerveja e tudo? É uma Essa conta pegada a gente absurda. consegue É uma calcular conta absurda. na Trash, consegue, inclusive com empresas também, vale para pessoas, para empresas que tenham esse interesse, falou, não, eu quero zerar a minha pegada de lixo no mundo. Você pode zerar através dos créditos, comprando a moeda, né? Você tanto pode criar novos tokens com o seu ato de reciclar, como você pode comprar, e aí você vai estar apoiando o projeto de qualquer forma. E tem incentivos fiscais para que isso ocorra também, para empresas. Exatamente. Assim, não é apenas... E tem vários projetos de lei também. A gente tem, por exemplo, assim, em relação à cripto, só não me engano, no Rio de Janeiro já aceitam pagamento de IPTU, alguma coisa nesse sentido, em Bitcoin, alguma coisa assim. Eu já li, mas não, enfim, faz tempo. Mas a gente tem casos assim que comprovadamente a gente pode confiar na tecnologia blockchain por conta da rastreabilidade, da governança coletiva, da segurança mesmo que a tecnologia proporciona. Eu fiquei encantado mesmo assim, com a proposta. Sigam assim, lá, @TheTrash. Sim, com certeza. .org, assim, @TheTrash Global. A The Trash também tem a página em inglês e em português, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso. Eu vi que você pode acompanhar nos dois idiomas. Eu achei fantástico. E tem lá o site, o Linktree, lá com as opções para baixar o aplicativo e para começar a fazer sua poupança de tokens. Não vai lhe custar nada e você vai estar ajudando a limpar o mundo. E quem quiser comprar a Cerese também, fica à vontade. Lá no... E compartilhar a ideia. E compartilhar a ideia, sabe? sem dúvida. A gente precisa incentivar esse empreendedorismo ligado às questões naturais. Despertar interesse mesmo, né? Despertar interesse. Mas a nova geração está chegando com outra consciência, assim. Então, até porque se a gente não mudar...
Não Foi o existe prefeito. planeta B. Aí você abriu aí o... Foi exatamente o IPTU do Rio de Janeiro. O IPTU do Rio de Janeiro, tá vendo? Não estava tão Exatamente. errado assim. Ele Aham. pode ser... Que vai Ó, foi poder no ser final pago de com 2022. criptomoedas, né? Exatamente. Porque tem o Ethereum e tem o Bitcoin, se eu não me engano, não era só o Bitcoin. Que são as principais, né? São os Sim. principais criptoativos, a gente tem vários. Tem vários. O nosso CREST ainda não é considerado uma criptomoeda, mas É um token, né? é um token, vai chegar... É um criptoativo, na verdade, Uhum. né? Que a gente prefere chamar de token, até por conta da carga negativa que Da- esse termo carrega, pelo menos a princípio, Sim. por conta dessas informações Das distorcidas informações. que chegam. Mas, então, faz todo sentido o seu propósito, assim, de limpar o oceano, sendo que você mergulha, você é campeã baiana. Agora a gente pode falar, Rafa, do que a gente não conhecia, né? Do que das várias coisas. Das que eu várias ando fazendo. Mas você faz coisas, o quê? Você tá com tempo pra ouvir? Pode Pois sentar é. aí que a gente conversa, dependendo do que eu posso direcionar, assim, selecionar do universo de coisas que eu Tirar faço. da agora- caixinha. Tirar da caixinha Mas que algumas faz todo coisas. sentido, faz todo sentido. Tá tudo né? muito conectado, assim. Eu O coloco lá no propósito. meu perfil no Instagram. Esporte, natureza e regeneração, que na verdade a minha produção de conteúdo, o meu trabalho, os projetos que eu participo e tudo que eu faço mesmo, Aham. tá relacionado a essas coisas. A minha produção de conteúdo, como assim, quando você trabalha em televisão, por exemplo, a gente que é comunicador, a gente fica, digamos assim, adstrito a um modelo pré-determinado de roteiro, de figurino, de tom de voz, de vocabulário. Engessadinho ali, né? A gente precisa, até porque o jornalismo ele exige um padrão de informação e que você, enfim, né? Mas Porque quando o você... importante ali é a notícia, não é? O que é importante é a notícia, exato. Mas quando você, com essa possibilidade de produzir o seu próprio conteúdo, independente, patrocinado, explorando plataformas de streaming, canais fechados, e muito do que a gente assiste hoje já é produzido nesse formato e dessa Sim. forma, para mim, comunicadora, não que eu não vá fazer TV, eu adoro fazer TV, mas é muito mais prazeroso e tem muito mais significado, e eu transmito muito mais verdade também quando eu Sim. produzo um conteúdo que faz parte da minha vida. Eu sou esportista, pratico milhares de esportes. Se eu puder compartilhar cada experiência, por exemplo, eu gravei agora já para fazer início do portfólio da produtora que eu abri quando eu saí do banco, Uhum. uma série sobre kitesurf lá em Cumbuco, que é o hub mundial Morei lá em Fortaleza. de kitesurf. Então, eu vou muito a Fortaleza porque eu tenho amigos lá e falei, bom, eu vou aprender kite. Nunca fiz kite na vida, não é uma coisa fácil de se fazer. Uhum. Vou transformar isso numa série e vou, enfim, transmitir. Então, assim, eu fiz experimentalmente, gravei essa série aprendendo kitesurf, né? Como mostrando a realidade nesse formato reality de como é uma experiência, né? De kite, E kite é difícil dentro pra dessa caramba, tendência né? de turismo outdoor, depois da pandemia, que a gente precisa... Que as pessoas estão mais inclinadas a Sim. viajarem para destinos, elas podem Ecoturismo viver também, né? experiências esportivas, principalmente, mas que sejam praticadas ao ar livre, tanto para atletas profissionais como para atletas de primeira experiência também. Eu não sei kitesurf, mas eu fui a Cumbuco para, Aham, pra além poder. de me divertir nas praias e conhecer os lugares, eu também fiz kitesurf. Então tá tudo muito conectado e quando você pratica esporte, está relacionado à saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a nossa saúde está diretamente ligada à saúde do planeta. Sim. A saúde do planeta depende de uma série de nossas atitudes, enfim, então tá tudo muito conectado muito aí. conectado, É. né? E você ficou em pé rápido no kite? Eu mergulho também, olha eu mergulhando você aí. mergulha. Esse aí é um... Esse é um vídeo que eu fiz lá na Barra, num dia que a gente saiu para mergulhar ali na Barra mesmo. Tá A subindo gente tem nessa. várias tartarugas de estimação ali no Porto da Barra. Amiguinhas. A vida marinha ela é bem bonitinha, assim, para primeiro pro batismo. Pro batismo é muito legal, muito porque legal. assim, Primeira você não vez precisa que- ir muito fundo para ver uma série de peixinhos. Sim. É. E eu sou uma verdadeira entusiasta de explorar a Baía de Todos os Santos mergulhando. Fiz inclusive o curso, sou certificada pela SD Divers, nesta escola aí que tá aparecendo nesse vídeo. Que é Submerso Deve ser Robson, meu professor, meu instrutor. Foi aí que eu mergulhei também no submerso. Ah, foi ele, Foi com pronto. ele, foi. Ele tem A um trabalho primeira muito vez que eu vi bacana uma também tartaruga, de irmão, no mergulho. Porto da Barra. Eu Sempre pensei que rola, ela ia velho. me engolir, porque ela ia me comer. Fiquei com medo. É, mas sempre rola as tartaruguinhas por ali, né? Sempre rola as tartarugas. Elas ficam ali, na verdade, elas moram ali. É, Então elas- é muito difícil você mergulhar e não E ver não a ver as tartaruga. tartarugas, Então, o Robson, que já mergulha há mais tempo, sabe inclusive os horários que elas dormem, que elas estão almoçando, que elas acordam, enfim. E é muito bacana. E assim, nesse vídeo, inclusive, eu abro falando que Salvador é a capital dos mergulhos. Assim, não oficialmente reconhecida, Sim. mas eu acho que a Baía de Todos os Santos tem um potencial
ali inexplorado, gigantesco, sobretudo nos mergulhos, né? Hoje em dia a gente tem Recife muito aqui no Nordeste, por exemplo, como referência de mergulho, mas para mergulhar em Recife, você pega uma embarcação, 1-2 horas ali até chegar num ponto em que você mergulhe. Muitas das vezes aquela profundidade não está acessível a todo mundo que queira ter uma primeira experiência de mergulho no destino. Já é um Ponto muito profundo. um turismo muito direcionado à questão, enfim, para um público muito mais restrito, certificado, avançado e tal. E aqui em Salvador a gente tem a oportunidade de explorar naufrágios históricos na praia. A gente tem na Cidade Baixa o Black Adair, que é um naufrágio, enfim, que o navio está inteiro lá. Era um navio que estava atracado e que durante uma tempestade naufragou ali perto da praia, e você pode, num mergulho de batismo, conhecer um naufrágio. Em que lugar do mundo você conhece um naufrágio histórico num mergulho de batismo? Batismo, né? Que, Que você geralmente mergulha numa profundidade ali até 10 metros no máximo. Vê uns peixinhos e tal, vê vida marinha, mas você não conhece o naufrágio ali na própria barra, ali entre o Cristo e o Porto. Tem uma série de naufrágios, assim. Se você der um Google aí, você vai ver o nome de todos eles e a história de todos eles. Então, a gente tem essa possibilidade, a gente tem águas quentes o ano inteiro, num paraíso como a Baía de Todos os Santos. Quente mais ou menos. A gente tá comparando. Não, mas em relação ao resto do mundo, a gente tem águas numa temperatura agradável o ano inteiro, né? Inclusive para turismo esportivo. A gente recebeu antes da pandemia, assim, num evento que teve pouquíssimo apoio, mas foi o Pan-Americano de Surf Ski. Atletas do mundo inteiro e que ficaram encantados com a raia da Baía de Todos os Santos, porque em lugar nenhum do mundo eles têm condições tão favoráveis para remar. E o Pan-Americano foi aqui? Foi aqui. Uau. Foi aqui. Foi o Pan-Americano de Surf Ski, foi aqui. E você foi campeã baiana. Eu fui campeã baiana de surf ski 2019. Só tinha ela competindo. Ela só tinha que chegar, pô. Obrigado. Tem várias meninas remando, mas enfim. Eu nem acreditei quando eu cheguei, porque eu cheguei e não vi nenhum. Eu falei, eu cheguei por último. E foi em maio, em maio geralmente chove pra caramba aqui. A gente tava em condições assim de vento, de chuva. Inclusive, a gente tava correndo o risco de não ter a prova no dia, porque se estivesse com raios, enfim, a gente não iria. Mas todo mundo resolveu ir, deu pra ir, a gente foi. E quando eu cheguei na frente, não vi ninguém. Eu falei, velho, não acredito que eu sou a lanterna dessa prova. E aí eu disse, não, Mayara, você... Juro que eu pensei isso. Porque tem uma hora lá que você perde todo mundo de vista. Você se perde. Você larga e você foca ali no percurso que você tem que fazer. Você não vê quem caiu, quem tá do lado. Você não vai perder tempo olhando pra saber quem tá do lado. E como foi que você tomou essa iniciativa? Você fazia muito tempo já? E você... Na verdade, eu sempre tive muito medo do mar. Ela é do Acre, pô. Então, pra ir pra trabalhar... Não, sou de Pernambuco, morei no Acre. Pra ir trabalhar no Banco do Brasil, lá precisava pegava canoa, remava... Encontravam as onças no meio do caminho e tal. No Acre não tem negócio de carro. Arco e flecha, assim, pra poder me defender. Tinha um pedágio indígena que ela passava, né? Exato. Não, mas o Acre, enfim, a gente tem uma estrutura que tem todas as outras cidades, de uma maneira menor, e é um lugar que acaba sendo um pouco mais difícil a logística, porque, naturalmente, por conta da distância, a gente não tem estrada até o Acre. Está sendo construída uma ponte aí, que eu acho que já foi inaugurada, não sei. Porque antes a gente chegava até Porto Velho, tinha que pegar uma balsa para poder atravessar, porque não tinha estrada até o Acre. Inclusive, quando eu passei no concurso do banco, eu fui chamada primeiramente para uma cidade que eu tinha que pegar 2 dias de barco no Amazonas para poder chegar. Sério? A sorte é que alguém foi chamado antes de mim e eu fui para uma cidade assim mais próxima, que fazia fronteira com a Bolívia, inclusive, mas é um lugar interessante de se conhecer. Eu tenho vontade de conhecer muito a Amazônia. Tem umas etnias indígenas, assim, bem diferentes do que a gente normalmente vê, assim, porque são, em parte, também peruanas, andinas, ali por ali. É muito Você conhece Viajando de Novo? Não conheço, não então conheço. Você tem que conhecer, viu, papai? Pois é. Parar de ir pra Conhecendo o mundo e não conhecer. mundo. Exato, mas eu sempre tive muito medo do mar. Do mar sempre foi. Ainda tenho muito medo do mar. Mas, assim, muito medo do mar. Tem um amigo que fala, mas essa é a medrosa mais corajosa que eu conheço. Então, assim, você olha e fala, cara, que coragem. Mas, na verdade, o que impulsiona é o medo mesmo. Né? Então, assim, na verdade, sempre foi a minha forma de superar. Foi uma busca aí voluntária de superar esse medo e de me conectar. Porque eu sou muito fascinada pelo mar. E aí o fascínio é maior do que o medo. Sim. E geralmente a gente tem medo de tudo que a gente não conhece. Exatamente. E quando a gente conhece, a gente substitui o medo pelo respeito. Engraçado. Então hoje a gente estuda as condições de mar. Antes a gente também, antes de entrar no mar, eu preciso ver em que direção está o vento, se a maré está enchendo ou vazando, se ela está com que tipo de força que ela está, entendeu? Que tipo de lua, enfim, a gente precisa estudar para saber se aquelas condições
estão dentro da minha condição E às vezes física a gente, e psicológica analisando também. toda essa informação, a gente ainda chega, conversa com alguém que tá saindo da água. Ó, não vá quem não, tá porque lá. o tempo virou e tal, entendeu? Porque Então, mesmo assim, com toda a informação, você ainda você tem que ver precisa respeitar o mar para que ele te respeite. Então, existe um mito muito grande por conta de pessoas que, enfim, não têm esse conhecimento e acabam em situações perigosas por conta disso. E aí a gente tem essa imagem. Sim. E a gente precisa acabar com essa cultura de que o mar... Então, assim, eu tinha muito medo do mar, então eu busquei. Então, a forma de superar esse medo foi através do esporte. Então, foi aí que eu comecei a remar, depois eu comecei a nadar no mar, e depois eu comecei a mergulhar. E aí eu tenho essa necessidade dessa proximidade e que eu tive que vencer o medo por conta disso. Então, é uma forma de me superar. Mas é uma história incrível, né? Porque geralmente Engraçado que eu, que sou de Salvador, eu tenho mais medo do rio do que no mar. Eu remo no rio também. Porque no rio a gente não consegue ver o fundo e tal. Eu tinha tanto medo. E no rio tem alguns, assim, algumas correntezas, porque a água geralmente é turva, né? E rio e lagoa não é muito minha praia. Então, eu não remo sozinho em rio de jeito nenhum. Sempre eu tenho que ir com alguém. Eu não vou só. No mar eu já chego a entrar sozinho. Mas assim, tem que ter movimento, né? Uhum. Mas nunca nada que envolve água é ideal fazer sozinho, né? Até o mergulho. Então não a gente bom geralmente fazer faz a sozinho. travessia até Mar Grande, por exemplo. É isso que eu ia perguntar se você já fez. Já fiz. Não só a travessia, eu fiz ida e volta. Você fez ida e volta? Ida e volta remando. A galera vai pra Morro de São Paulo, 60 não, você foi quilômetros. É remando. fichinha pra. Não, Não, você nadando. foi remando. Eu pensei que era nadando. Eu falei, meu Deus. Não, nadando ainda não. Nadando são ainda 16 não. quilômetros, não é isso? São mais ou menos 10 quilômetros daqui pra Mar Grande. Nadando? São quase 10 mil metros. Dá pra gente fazer um dia. Mas chegando, pai, você vai na onda, você para, quando tem 9 quilômetros, a onda te leva até lá. Eu Você conheço não uma faz muito galera esforço, que faz essa travessia assim, brincando, mas uma galera que treina muito. Remando, né? Remando e nadando. Tem uma galera que faz essa travessia. Inclusive, tem uma galera PCD que faz essa travessia. Sério? Projeto Meu Sorriso. Sou voluntária do Projeto Meu Sorriso. Tem até um vídeo também nas minhas redes falando dessa travessia que eles fizeram recentemente. No Instagram? No Instagram. Dá uma olhadinha aí, Vão. Vê aí se acha. Foi agora também, no final de 2022. Então, por exemplo, o deficiente visual, ele... Não sei se é o termo. A pessoa com deficiência na visão, ela pode ser acompanhada por outra pessoa através de uma cordinha. Então, quem tem... Um dos atletas tem amputação na perna, ou tem amputação do pé, ou é tetraplégico. A gente tem uma nadadora, a Mônica, que é uma das maiores nadadoras do mundo em águas abertas. E ela não anda, né? Então, assim, tem vários casos de superação. O Projeto Meu Sorriso é um projeto muito legal e, enfim... Qual é o nome do projeto? Meu Sorriso. Meu Sorriso? É um projeto de integração através do esporte, de convivência das famílias mesmo. Então, eles têm bicicletas adaptadas, eles estão se transformando agora, estão no processo de transformar numa ONG. Mas através do esporte, então a gente faz, às vezes, uma farol a farol com as famílias, pedalando... Legal. Ou andando, ou correndo, ou empurrando. Inclusive, na Maratona Salvador, eu acompanhei uma das participantes do projeto, corri empurrando a cadeira dela. Foi muito legal. Uau. Eu fico sempre pensando, assim, né, Salvador, com essa costa, assim, com esse... geralmente, assim, quando eu tô meio estressado, eu não vou pela paralela, eu vou pela orla. E aquilo já ganha meu dia, assim, sabe? Eu moro na Pituba, se eu saio da Pituba e vou até, por exemplo, Itapuã. Eu falo, gente do céu, é uma cidade toda banhada pelo mar, é um grande privilégio. Porque você, quando mora na cidade, você acaba não dando tanto valor a isso, né? Não dando valor. Mas é isso. E com condição para você curtir uma praia o ano inteiro, para você... O inverno aí com sol maravilhoso. Pois o inverno na Bahia, praticamente não existe, né? O inverno até chove. Mas assim, chove. Mas chove de uma maneira que chove de manhã, de tarde já abre um solzinho e já dá praia. E se você quiser sentir frio, você vai na Chapada. Então, a Bahia é um estado fantástico. É um estado fantástico, né? Eu acho que você fez muito bem de ter saído do Acre e tal, vir pra Bahia. Vir pra cá, com certeza. Vir pra cá. Na minha casa, eu sempre via, eu inventava desculpa de cobertura. Eu ia lá no dono da TV falando, eu preciso, o que eu quero ver, no que eu vou transmitir o carnaval? Porque o Carnaval de Salvador, ele se vende muito sozinho, né? Então, não tinha ninguém que fazia transmissão e eu saía correndo atrás dos patrocínios e tal, para poder vir cobrir. Muitas das amizades que eu tenho na área de comunicação foi justamente dessa época que eu viajava, cruzava, assim, até pro show de Ivete Sangalo do Madison
Madison Square Garden lá em 2010, eu levei a TV para cobrir. Você então, foi assim, pra lá? eu saía, onde tinha um baiano por aí fazendo alguma coisa, Que eu massa. saía gravando para transmitir. E você Legal. Você foi pro Madison? E na época ninguém tinha, assim, eu falei, cara, como é que eu vou me credenciar para participar Em Nova York disso? e tal. E aí eu comecei a mandar e-mails, trocar e-mails com a assessora na época, era Marcela Oliva. E depois eu a conheci pessoalmente, falei, você lembra de mim e tal? Anos depois, quando eu já estava aqui, encontrei com ela. E eu saí trocando e-mails, assim, meses, até que... Tá procurando o vídeo? Tá procurando o vídeo O vídeo do meu sorriso tá um pouquinho mais para baixo. Esse aqui, ó. Esse aí, irmão. Esse aí. Esse... Foi da travessia, né? É. Isso aí já foi no final, né? Que eu fiz a abertura no final, mas a gente saiu de madrugada, atravessou de barco e eles fizeram a A travessia galera nadando. de lá pra cá, a galera nadando. Nadando e remando. Teve gente que veio remando também. Aham. Você deve ter feito a abertura na madrugada, mas É. a luz do retorno tava melhor na volta. Vou fazer a abertura agora, porque a Exatamente, luz tá- claro. Esse é o idealizador do projeto. Ele tem uma filha que é portadora de deficiência, pessoa com deficiência. Portadora de deficiência não, preciso me corrigir. A gente escorrega nessas cascas de banana das nomenclaturas. A gente se perde nos termos e antes que eu seja cancelada, foi sem A querer. gente tá aprendendo. São pessoas com deficiência, Pessoas com não são deficiência, portadoras de deficiência, são pessoas com deficiência. Ali, ó, foram 9 nadando e 2 remando. Nossa, velho, fazer travessia, velho. E a gente se sente tão pequenininho, né, Rei? Que a gente bota tanta coisa, tanta Essa daí é a dificuldade. Mônica Veloso, é uma das atletas aí que mais tem títulos. Ali sai de Madre de Deus, é isso? Não, ali, pra te falar a verdade, o lugar exato, mas eu acho que a ilha... Dos frades. Não é dos Frades, eu acho que é a Ilha de Maré. Veja, Maré. Eu acho que é a Ilha de Maré. E aí Mas é já um cenário chegando... lindo demais, né? E aí as embarcações dando apoio para as paradas quando forem necessárias. Essa é uma atleta que não. É uma atleta que não é uma pessoa com deficiência acompanhando ele que tem uma deficiência na visão. Ela é ultramaratonista. É. Cara, Ela nada muito. Ela atravessa a Baía de Todos os Santos como a gente atravessa a piscina de lá de casa, assim. eu tava na Barra uma vez, chegou uma senhora, acho que tava eu e Pri, não sei. Obrigado, Ivan. Ela chegou com uma toalhinha assim, aquelas toalhinhas de secagem, sabe? Que seca rapidinho. Sim. E deixou uma matéria. Posso deixar essa matéria aqui com vocês? Que eu vou entrar na água um pouquinho, nadar. Menina, entrou. Ela devia ter uns 70 anos, 72 anos. Deve morar ali na Barra. Deve fazer isso todo final de tarde. Que depois eu vi já algumas vezes. Ela nada dali do porto. Ela vai no farol. Volta, tipo, umas 4 vezes nadando. Uhum. Tem uma galera que sai do Porto, vai até Forte São Marcelo e volta também. É. Assim, normalmente, sabe? Um dia eu chego lá. Mas assim, não é aconselhável pra você que tem casa fazer isso sozinho, entendeu? Não faça. Porque Geralmente também tem aquelas são correntes grupos. também, e tem aquelas correntes São ali grupos dos treinadores, né? Que organizam porque tem a corrente esses também roteiros. ali. É. Não, se for no Porto da Barra, não faça sozinho, porque pode dar ruim. Mas é uma cãibrazinha. Mas a não- corrente não- vai não te tá trazer bom. pra cá de volta. É. Tem umas dicas aí pra você nadar no mar. É bom que você tenha É uma boia bom. sinalizadora, que você vá sempre acompanhado, que você fique atento a essas condições, enfim, uma série de coisas aí. Porque assim, Cuidado. ali do Forte São Marcelo, aparentemente a distância é curta, Sim, mas pra uma pessoa sem experiência é complicado. é complicadíssimo. É complicado pra gente fazer. Mas eu fiquei vendo assim, você cobriu o Carnaval de Salvador também de 2018, não foi isso? Eu cobri. Na verdade, eu fiz várias coisas, assim, depois que eu cheguei em Salvador. Eu fiz a transmissão do Festival da Virada, que também foi em 2018, ao Do Show da vivo, Virada, pela Rede uhum. Brasil, do Festival da Virada do Réveillon. Transmiti o Carnaval 2018. E já transmitia muito antes, várias vezes eu vinha pra cá pra fazer a cobertura e levava e transmitia. Eu tô sempre nesse contexto. Eu tô falando pra você que eu sempre fui apaixonada por Salvador, de verdade, porque eu sempre fui mesmo, assim, e às vezes eu fico, pô, velho, se eu tivesse nascido aqui, talvez eu não fosse tão apaixonada pela cidade quanto eu sou hoje, mas eu fiz bastante coisa aí de cobertura de carnaval. Me dê um microfone e liga a câmera aí que a gente sai. Se der botar uma água também, né? Hã?
Se der um microfone, uma câmera e botar perto de um mar, De um uma mar. praia, de um Então, rio. e tudo que eu tô fazendo tá conectado a isso, então não tem E jeito. a Rede Mar Brasil também, você é embaixadora da Rede Sou Mar embaixadora Brasil. da Rede Mar Brasil, embaixadora do Oceano, que é um título que eles concedem a voluntários que se destacam pela causa, assim, que se dedicam pela causa, e eu recebi, tenho esse título assim com muito apreço, porque é uma ONG que faz entregas importantes aqui na cidade, tem conexão aí com várias outras organizações no mundo e que trabalham em prol da preservação da vida marinha. Eles fazem um trabalho Então. muito bonito e, assim, você é embaixadora de lá, você tá com a parte... Assim, a sua parte, assim, eu acho que é íntima de Iemanjá ali já, né? Iemanjá chega e dá um high five, assim, opa, chegou aqui, cuida. E aí, brodinha? Né? Tipo, 2 de fevereiro ela chegou lá e falava, e aí, Iemanjá? E aí, Ema? Bate, né, Odoiá. Porque, assim, eu falei, caramba, é muita coisa que você faz mesmo, assim, e que serve de exemplo pra gente, né, que é de Salvador, a gente que valoriza tanto nossa praia, a gente que tem tanto orgulho de dizer que é baiana, que quem é de Salvador, assim, quem é baiano, tem muito esse orgulho de dizer que é baiano, né? Então, assim... a gente Assim, se de um lado existe um bairrismo forte, e que é uma coisa que eu não Fortíssimo. condeno, por outro, é uma receptividade, assim, um acolhimento que a gente não tem em outros lugares, Não assim. tem. Se você for em outros lugares, até do próprio Brasil, você não percebe. Você encontra com as pessoas aqui e elas, na primeira vez, assim, você acha que, enfim, já são amigos íntimos. já são amigos conhecem íntimos, assim. exatamente. Eles acolhem. Eu me senti muito acolhida aqui na cidade. É uma cidade que me abraçou, assim. É uma cidade que abraça mesmo todo mundo que chega. Essa semana eu tava vendo, a prefeitura repostou uma turista que estava totalmente emocionada, assim, por conta das pessoas estarem tão felizes e terem acolhido, e aquele visual maravilhoso. Ela ficou impactada por tudo, o que é normal pra gente, né? Sim, a gente fica assim... Galera do Sul. As pessoas falam assim, baiano fala que é muito espaçoso, que a gente é muito espaçoso, que não sei o que. Eu falo assim, gente, como é que a gente é espaçoso, gente? Você chega aqui, você já é meu amigo, então, tipo, não é questão de ser espaço, é porque a gente dá esse benefício da amizade. Exatamente. E a recíproca geralmente é verdadeira, né? Isso, eu fico assim pensando assim, eu tenho uns amigos que são paulistas, por exemplo, que eles falam assim, não, a gente ama Bahia, a gente ama não sei o que, pô, mas assim, vocês são muito espaçosos, vocês tocam muito. Mas meu amigo, porque é o seguinte, a gente dá amizade, entendeu? A gente não tá, que o paulista ele tem que ganhar uma confiança, ele gera uma confiança, pra dessa confiança virar um coleguismo, pra do coleguismo virar uma amizade. Exato. falo, a gente já não, passou todas essas A fases. gente passa toda, a gente é intenso, né? E se fosse um um adjetivo povo muito pra gente, intenso. é intenso. Que ele te fala assim, olha, eu te dou amizade, você perde amizade se você quiser, né? Porque a gente vai te dar o melhor que a gente tem. Exato. E isso E acho que na verdade é muito assim, isso é muito, os baianos são muito eloquentes, são muito livres, são muito alegres, são muito intensos nos gestos, nas expressões, assim. Se é por causa do calor, as coisas de lá, tudo ganha outra proporção, assim. Que é difícil, assim, para quem vive numa cultura mais comedida, Sim. chegar. Você se assusta, mas ao mesmo tempo, enfim, interação humana é que mantém a gente vivo, né? Eu acho A que gente não vive sem E eu acho também que essa cultura sem de afeto, festa de né? festa de largo, lavagem, festa de Iemanjá, eu acho que isso tudo aproxima muito, né? E aquela questão que a gente estava falando no início lá de todo mundo se conhece ou conhece Sim. alguém que conhece alguém. Então você termina se aproximando e depois você pergunta, você estudou aonde? Estudei, então você conhece fulano, você conhece tal. Então a aproximação, a gente na verdade tem muita curiosidade da pessoa, de conhecer a pessoa, Sim. né? Eu vou um pouco mais longe nessa referência de Salvador, assim. Eu acho que a herança africana é muito viva na gente. E na nossa cultura, no nosso dia a dia. Porque há 2 anos atrás, 2020, antes da pandemia, eu fui pra África, fiz África do Sul e Moçambique. E eu fui na África do Sul e tal, e senti que a África do Sul é um país que sofreu muito com a apartheid, sofreu muito, onde os ricos são os brancos e os negros são geralmente muito pobres, uma condição de vida assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto. A gente vê as favelas daqui do Brasil e a gente acha que aquilo é o máximo que o ser humano pode chegar. Ou as palafitas, por exemplo. Sim. E eu consegui ver situações piores do que essa. Eu vi casas de Eternite, que era lado de Eternite e a parte de cima de Eternite de 2 metros quadrados que moram uma família, sabe? Era uma parada que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim... E lá eu vi que era uma alegria genuína e era isso. Quando eu cheguei em Moçambique, eu passei da fronteira de Moçambique, assim, que eu fui de carro, e eu fiquei impressionado. Parecia que todo mundo era seu amigo, o sorriso, a forma de tratar.
E eu comecei a entender muito da minha Eita, meu Deus do céu. Ancestralidade. Exatamente, que quase não foi agora. Daniel vai colocar isso na edição do vídeo, vai ficar uma coisa maravilhosa. Mas assim, eu comecei a entender isso, sabe? Eu comecei a entender de onde que eu vim, de onde que a gente sai. E Moçambique, pra mim, eu acho que todo mundo devia, todo soteropolitano devia dar um pulo em Moçambique. Eu achei que eu me encontrei, sabe? Eu ia na feira, eu fui na feira popular, todo país que eu vou, eu gosto de ir nas feiras, conversar com pessoas. Eu me emocionava real. Eu me emocionava assim, de que eu falava assim, gente, eu tô em São Joaquim. Tem um vídeo na Feira de São Joaquim também, mas esse é mais antigo, vai ser mais difícil de achar. São Joaquim. Que eu fiz lá. Tem muito baiano que não foi em São Joaquim, tem muito soteropolitano. Não vou nem falar baiano, que baiano é muito amplo, né? Bahia é gigantesca. Mas tem muito soteropolitano que não foi na Feira de São Joaquim, nunca foi. E quando eu tava em Moçambique, conversando com as pessoas ali, e parecia que eu era deles. Realmente parecia que eu era deles. Parecia que eu tinha chegado lá e eu já fazia parte da comunidade deles, de provar fruta, uma fruta que eu nunca vi, alguma coisa assim. E eles gostavam muito do meu sotaque, da forma que eu falava. E aí eles paravam e ficavam me olhando assim, começavam a rir das coisas que eu falava, sabe? E ali eu me senti, eu falei assim, tá explicado de onde que eu vim. Porque, enfim, é um DNA que se transmite, né? Se transmite, né? Salvador é a cidade mais negra do país, E cidade mais negra fora da eu fico África. arrepiado mesmo, assim, porque assim, me marcou, sabe? Todos nós somos muito marcados, assim, por essa ancestralidade, mas aqui, enfim, é um lugar que isso tá gritando, né? E é terrível, assim, que a gente vê que no meio, assim, a gente tem um lado maravilhoso de herança e ainda tem pessoas que ainda conseguem cultivar preconceitos e racismos e etc. E aí eu falo assim, gente, onde que isso encaixa, sabe? E aí, a gente aqui no podcast, por exemplo, a gente trouxe muitas pessoas para falar sobre consciência negra, sobre essas coisas. Sim. E a gente sempre volta nesses assuntos. E aí quando eu volto, assim, com essa herança tão gostosa da África, assim, de onde foi... De onde que a gente surgiu? Porque... É impressionante. As pessoas falam, pô, baiano não é baiano não sei o que lá. Mas, na verdade, realmente, o baiano é metade africano, ou 90% africano, e o resto vem da Bahia mesmo, velho. Porque é impressionante. Eu tenho muito orgulho, sabe? Muito orgulho, assim, de falar que a Não nossa... esqueça dos índios, viu, pai? Que tem muita coisa indígena também. Lógico. Na gente. Mas, assim, Salvador, ela remete bastante pra mim, isso. E foi uma coisa que me marcou, velho. Foi uma coisa que... E a Feira de São Joaquim, como você falou que você tem vídeo lá, eu acho que é um programa que a gente poderia fazer lá, na Feira de São Joaquim. Seria massa. Um programa lá, sabe? Com o pessoal de lá, que é muita gente Na Feira de resenha. São Joaquim dava um programa por box. Cada boxinho daquele... Cara, eu parava naquele... Eles são Foi todos sua primeira vez que você foi lá? figuraças. Não, eu já tinha ido na feira, eu falei, velho, eu tenho que gravar um conteúdo aqui. E aí fui pra lá, enfim, eu fui mostrar, na verdade, o quanto que eu gastava pra me alimentar bem, pra desmistificar essa coisa de que se alimentar bem custa caro e tal. Uhum. Mas o conteúdo, assim, disso é a interação da galera, As assim, pessoas são não, incríveis. R$2, e se levar 3 ainda faz por 5 e não sei o que, e tudo assim, muito... enfim, é fantástico. E eu acho interessante e massa também a história deles da barraca, do box dele. Do box, O box foi da mãe, foi da tia, foi da bisavó e foi vindo. E tem de tudo, assim, coisas que a gente nem imagina que tem lá na Feira de São Joaquim, e tem. Isso. É incrível, é incrível. E gente que começou lá carregando o saco de qualquer coisa, de arroz, sei lá. E hoje tem um box próprio, entendeu? Então a alegria legal. dele de mostrar, por exemplo, eu fui num cara que ele faz licor, Sim. né? E eu saí de lá bêbado. Que ele Experimentou todos. ele fazia questão que eu experimentasse todos os licores. Todos. Sim. E eu fui e voltei experimentando licor. Ainda saí de lá comprando algumas garrafinhas de licor. E o licor dele é sensacional. Eu esqueci até o nome do... Desculpa aí, No cara. lugar. E assim, Não dá nem pra fazer Mas um eu merchandising vou aí dele. fazer o cara já cortadinho daí. mas pra quem não é de Salvador também, assim, eu acho que o choque cultural que deve ter entrando lá, de ver tanta diversidade, Nossa, é impressionante, impressionante. Eu tenho muita vontade de a gente fazer. E tem um pôr do sol lindo também ali. Sim. Tem uma galera que vai pôr do- almoçar lá, né? Tem um restaurante lá que você, enfim, tem... E o pôr do sol é maravilhoso nos restaurantes. Maravilhoso. É uma coisa assim que vale a pena. A gente fala muito de Ponta de Moitá, Porto da Barra. É uma experiência única. Seguro. Agora tá reformado também, tem uma outra estrutura. É um lugar que a gente poderia fazer um podcast bem bacana. Engraçado você falando, eu nunca remei ali pra aquele lado. Não sei nem se pode por causa do ferryboat. Mas talvez não possa por causa do porto também, né? Exato. Acho que a galera vai até o Porto. Se bem que se você abrir, você vai até o Bonfim. Até o Você Bonfim. não pode, eu acho que você não pode margear tanto por conta das embarcações maiores mesmo. Sim, no sim, porto, dos né? cruzeiros ali no porto, essas coisas. Assim. Eu já Talvez fui não até seja o tão Forte seguro. de São Marcelo.
Stand-up. De stand-up? Stand-up. Parabéns. Mas do Porto da Barra é pertinho. Assim, relativamente, né? Indo e voltando ali dá uns 10 quilômetros. Até o Forte voltando pro Porto dá uns 10. É como se você fosse na ilha. Mas na volta eu deixo o carro no Amado, ou alguém me pega ali no Amado, entendeu? Ah, você não volta remando? Eu não volto pro Porto não, porque a volta pra remar é pesado. Depende da correnteza ali, né? Mas Depende indo e voltando é como se você fosse a ilha, é o equivalente, né? Digamos São assim. 5 quilômetros ali pra ir... Assim, do Porto São Marcelo até o Porto. É mais ou menos isso mesmo. Meu amigo. Me chame nessas horas não, tá bom? Atleta! Não me chama nessas horas não. Atleta, pai. É que a gente ia muito pegar o pôr do sol ali no Porto da Eu Barra. trouxe minha prancha pra cá em novembro. E tá na garagem até hoje. Até hoje. Não fui remar nenhum A gente já dia. marcou 336 vezes pra poder... É tipo bicicleta ergométrica, esteira, quando Sim. você compra, que vira Mas, cabide na verdade, e tudo, que vai menos... ficar depois de Guga. Depois que Guga nasceu, é mais complicado, né? Porque você tem que acordar cedinho e tal, pá. Aí eu tô querendo levar ele. Só que agora começou a escola, aí, adaptação. Mas vai ter um dia que ele não vai pra escola, que ele vai comigo. Aí os avós morrem. Você vai levar ele pra remar? Amarra ele na prancha, não vai acontecer nada. Mas não chama ele pra essas ideias de Porto São Marcelo. Deixa ele vai, comigo lá pai. na areia, né? Ele vai, porque quando eu chegar agora no Forte São Marcelo, eu vou fazer o quê? Abrir umas 3 Heineken e ele volta remando. Se beber, não reme. Se beber não rende, por Não. favor. Então leve seu filho de 2 anos pra remar na volta. A gente tá ensinando tudo errado hoje. Tá tudo errado. Mas me tira uma dúvida, o seu canal no YouTube do Brócolis Então, tá o Brócolis, rolando? na verdade, o Brócolis é meio emblemático, assim, pra mim. Porque ele meio que representou, assim, a minha passagem de uma vida não saudável para uma vida saudável. Nessa questão da alimentação, né? E eu odiava brócolis. Sério? Sabe? Na minha época tinha uma propaganda de... Não sei se é da época de Eu vocês. lembro. Mãe, compra brócolis. Aham. Né? Eu não fui aquela criança que pedia pra mãe comprar Eu brócolis. sou a criança que pedia pra comprar brócolis. Eu não sou aquela criança. E aí o brócolis, assim, foi numa época, inclusive, quando eu comecei a escrever essa coluna, que eu comecei a compartilhar. No Instagram era tudo mato, como se diz na história. Eu seguia muito essas blogueiras fitness e tal, Gabriela Pugliese e outras aí lá no começo. E elas postavam que comiam. Em um prato de todas tinha brócolis. Eu falei, não é possível que eu vou ter que comer esse negócio pra ficar com o corpo igual dessas meninas. Eu falei, velho, não tem como, eu vou ter que comer brócolis. E aí comecei a incluir. Eu botava, falei, eu quero ver agora se o negócio não vai dar certo comendo brócolis. E o brócolis é fantástico, porque é uma fonte de... a vitamina que você imaginar tem lá. no brócolis. O brócolis é fonte de proteína, enfim, é um Eu alimento amo fantástico. E ele tem tudo a ver com o meu conteúdo, que ele parece uma arvorezinha. Sim. Aham. Então, se você parti-lo em várias partes diferentes, você vai tê-lo todos iguais. Tem um nomezinho que dá nisso, agora que eu esqueci. Quando a estrutura... Quando você vê a mínima estrutura é igual à estrutura anterior, a estrutura inteira. Aham. Não esqueci disso. Eu esqueci agora o nome. Enfim, tem um nome geométrico pra isso. Mas enfim, aí quando Mayara, você tem compartilhado tanto essa questão da alimentação no seu Instagram, academia, então você não quer escrever uma coluna aqui no jornal sobre isso, não? E eu já apresentava o programa na TV. Aham. Eu falei, quero, vamos escrever. Eu falei, o que eu vou escrever? Os meus hábitos antigos aqui. Aí eu falei, cara, o brócolis é uma metáfora nesse processo todo. E eu comecei a compartilhar, escrevia, e aí ele foi ganhando e aumentando, assim, digamos, o guarda-chuva do conteúdo, incluindo tudo aquilo que faz bem para você, seja se movimentando, se alimentando, tudo que está relacionado a bem-estar, saúde mental, natureza, sustentabilidade, enfim. Então, diante de todo esse conteúdo, aí, na verdade, quando eu mudei para cá, deixei de escrever no jornal lá, eu transformei num canal do YouTube, que eu vou produzindo de vídeo, como uma jornalista de vídeo que sou, e que a gente não consegue largar isso. Virou uma biblioteca audiovisual, assim. Uma biblioteca, um depositário meu lá, que eu não tenho, assim, investido tanto no impulsionamento desses vídeos e na propagação disso, mas é um canal no YouTube e vai evoluir para uma plataforma de conteúdo onde eu possa fazer tudo isso. E é o nome da produtora. E é o nome da produtora. E é o nome também. do braço social da produtora, Sim. que tem alguns projetos já pra gente iniciar, que é o Brócolis Institute. Que Que é o Brócolis Instituto. Institute? O Brócolis Institute, que vai, enfim, na verdade, a intenção dele é organizar esse meu trabalho voluntário que eu faço de maneira espontânea e orgânica há um tempo, dos projetos que eu sou voluntária,
do Meu Sorriso, Marta Gão de Esteira, essa questão do Rei de Mar. Então, assim, institucionalizar Condensar. isso de forma que não seja necessariamente uma organização não governamental, mas que esteja disposto aí a firmar essas parcerias com todos esses projetos, organizando o meu trabalho social voluntário como uma forma de compensação social da produtora também. Uau. Tudo isso do brócolis. Você não imagina que você Uau. fala brócolis. Tem um amigo meu que é Tem fera um em vídeo marketing, seu sobre fala... brócolis, sobre tudo, que deve falar. Então, do esse vídeo é nome. inclusive bem antigo. É. É um dos antigos, assim, eu tinha acabado de chegar, então Tem um é aqui daqueles antigo. vídeos bem youtubers, assim, que a gente fala, oi, gente, Oi, gente, estou tudo bem aqui. com vocês? Tudo bem, como é que Oi, vocês Broca estão? Lovers. É, Brocolovers. Não, nunca chamei de Brocolovers. Brocolores Eu falei brocolinhos, acho que eu falei brocolinhos, alguma coisa aí nesse vídeo. Foi a única vez que eu usei um termo assim parecido eu vou com ver isso. depois. Mas enfim, tem os vídeos que eu produzi com o jornal Correio para Maratona Salvador, tem os vídeos que eu produzi depois, tem receita com brócolis. Eu tô vendo aqui a Existe um quadro chamado Aprenda com Quem Não Sabe. Com quem não sabe. Porque se quem não sabe que sou eu consigo fazer uma receita, você também vai fazer. Então, são receitas que eu consigo. Então, se eu que não sei faço e fica bom, você vai conseguir fazer Hoje você também. gosta de brócolis? Não necessariamente. Porque o brócolis em si, ele não tem um sabor agradável e maravilhoso. Ah, né? Fry Agora fica Agora, ele legal. bem preparado, misturado. Tem até um quadro, uma postagem recente aí do padre Fábio de Mello, falando do brócolis, né? Ele botou aquele filtro como se ele fosse um brócolis, falando que ele não aguentava mais ser coadjuvante de todos os pratos, que todo mundo só comia brócolis quando tava numa pizza, quando tava numa lasanha, quando tava gratinado na manteiga, que ele não merece isso. A Rafa hoje almoçou na minha casa, Rafa. Qual foi o almoço? Brócolis. 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 Acro-yoga foi um vídeo que eu gravei antes de morar em Salvador. Foi com a galera que faz acro-yoga Mas aqui. você pratica ou só Aí fui foi lá no pra Buracão. fazer? Só... Não, eu tava aqui de passagem, falei com um amigo meu da Record, Matheus Borges, não sei se vocês conhecem, o repórter. Ele falou, Mai, vai rolar uma aula assim tal, que eu acho que é a sua cara pra você produzir um conteúdo e tal. Aí eu fiz o vídeo. E fiz depois vários outros conteúdos com essa turma aí. Mas enfim, o brócolis é isso. É sobre brócolis, é sobre tudo. Foi quando eu comecei a falar, gente, para de achar que brócolis é um canal de receitas. E tem um amigo meu que eu tava falando, que é de marketing, falou, Mara, esquece esse nome brócolis, deixa esse brócolis pra lá, vamos sair um pouco desse, porque a galera vai pensar que é porque é um nome que remete à comida naturalmente, né? Até que eu explique que focinho de porco não é tomada, as pessoas já associaram a minha imagem à comida. A saudável. A coisa saudável e tal, mas assim, vai além disso, né? Então, Sim. E é um nome bom de falar, né? Brócolis. Eu acho brócolis. brócolis. Agora, Brócolis. tem uma coisa assim, que você falou que você tinha um lifestyle diferente. Você tinha uma alimentação que não era tão saudável. Não, enfim. Como foi que rolou essa transição aí? Porque a gente tá agora... É que a gente vai crescendo, né? E aí, enfim, a gente vai crescendo com uma série de exigências de estética e tudo mais. Eu tenho uma família que é grande parte obesa, com problemas de saúde. Eu tenho um avô que morreu diabético sem as duas pernas e cego na época porque não tinha o tratamento adequado. Sim. E, na verdade, a gente inicia, assim, principalmente quando a gente é, enfim, mais jovem, adolescente, a gente começa a fazer atividades, você vai pra academia, começa a alimentar melhor, porque você deve ficar com um corpão, você quer ficar bonito, você quer ficar bem esteticamente. Essa acaba sendo a primeira motivação. E aí você passa a entender que é uma necessidade da vida inteira, que não é projeto verão nenhum que vai fazer você nem ficar bonito por dentro, nem por fora. Exato. E, enfim, beleza é uma coisa que pra pele tá bonita, por exemplo, você precisa se alimentar bem, você precisa estar saudável, não adianta você, enfim, fazer uma série de procedimentos estéticos se você não dormir bem, se você não beber água suficiente, se você não tiver momentos de lazer para sua saúde mental, para você não pirar, se você não se alimentar legal, se você, enfim, Tá tudo ligado. tá não tudo tem ligado. jeito. Então, essa consciência a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, mas a motivação geralmente é É estética. estética, né? No meu caso foi, eu comecei a comer brócolis para ficar com o corpo das blogueiras, entendeu? Se aquela dali come brócolis... Eu alguma coisa quero aquela nesse barriga, brócolis eu ali. preciso comer brócolis. E aí comecei a comer, assim, e aí, enfim, quando a gente passa a mudar, eu acho que é um caminho que quando você se conscientiza de verdade, assim, passa a ver o que aquilo representa para você, é um caminho sem volta. A gente tá nesse caminho agora, né, Rafael Suede?
Vocês vão ser fitness 2023? A gente abriu Eu uma não sei se eu competição. vou ser fitness em 2023. A gente abriu uma competição Mas aqui. que eu vou ganhar uma competição em 2023. A Vai. gente fez uma competição com a Inclusive, aqui é de nutricionista. goiaba, gostosinho. Não, eu deixei pra você. Eu te levei na casa pra comer brócolis. Vocês têm que hoje. fazer um petisco mais saudáveis aí. Do que... Foi- a gente entrou na competição com uma Sim. nutricionista e uma educadora física. E a gente. Qual o melhor resultado É, no final do qual ano? vai ser o Eu melhor- inventava essas coisas na TV, assim, de criar um quadro, assim, não, vamos pegar 2 meninas aí, vamos ver quem que vai fazer e pegava a Vai ser disputa. 30, 60 e 90 dias. 30, 60 e 90. E aí a gente vai. Vai fazer bioimpedância, medidas, Exatamente. A gente já percentual de marcou agora pro final do gordura. mês de fevereiro e tal. E a gente tá nesse processo. De despedida das E guloseimas. quem ganhar leva o quê? Na verdade, quem perder... Qual vai ser o prêmio? A gente vai fazer Seria alguma trabalho ação social, algum trabalho social. É? Massa. E aí a gente tava. Eu acho que quem ganhar também deve ir junto, né? Deve, né? Mas deve ir. Eu vou mais Deve- pra acompanhar com você, pra lhe pra- ajudar. Às vezes você vai estar com sede, eu vou ter que trazer um copo de água pra você, assim, porque o amor, você sabe que é recíproco. Eu não vou deixar você trabalhando. Vocês vão ficar se lá. sabotando aí até o final do ano. E o pior é que é o seguinte, ele chegou na casa hoje e falou assim, vem almoçar, eu fiz um brócolizinho e tal, comidinha caseira, massa. Aí ele levou o quê? Dois Brownie. brownies. Brownie. Aí eu falei, É aquela coisa, né? Daniel Cage, por exemplo, ele tem um discurso muito bacana em falar sobre o terrorismo nutricional que é feito por alguns alimentos. E aí, quando a gente descobre que a gente pode comer tudo sim, e obter bons resultados na quantidade certa e, enfim, a gente não precisa deixar de comer o brownie, a gente pode comer o brownie, a gente pode, enfim, fazer um exercício aeróbico no final do dia ou, enfim, não sair tanto da dieta assim. Você pode comer brownie, pão, desde que você não coma somente isso ou que isso não seja uma rotina, ou que você rotina, não né? tenha muito açúcar ali na sua dieta, porque o açúcar tem vários outros tipos de malefícios para sua Malefícios. saúde, né? Então, enfim, equilíbrio é a chave de tudo na vida, Equilíbrio né? é chave de tudo. Pode comer brownie. Daniel Cade falou isso, Daniel. papai. Então coma seu brownie. É, exatamente. na verdade, assim, o equilíbrio é a base de tudo. Mas assim, se você comer o brownie hoje, de tarde vai comer uma acarajé, não rola, né? Olha, e esse brownie, Desde que você passe o resto da semana de dieta. Não é? Você não vai e comer esse mais nada brownie, seu você que foi inteira. pro Ceará, não sei se você chegou a conhecer, é do Empório do Brownie. Ah, Ele é eu um fui, lá tem browniezinho. sorvete, tem tudo. Uhum. Ele é um brownie, Experimentei várias então coisas. tem um caramelo em cima. Meu Deus E do ele é céu, tá vendo? crocante. Ele é o maravilhoso, sabotador. sério, eu conheço. E ele é o sabotador. Ele é o sabotador. Ele é o Ele fica- sabotador. Mas ele é fantástico, é maravilhoso. Ela conhece, Muito você bom, tem que Empório conhecer. do Brownie, conheço. Você Tá tem bom, que Rafael conhecer. Suede. Tá bom. A gente falando de brócolis, você tá jogando o... Não, você pode comer. Tem tudo a ver. Uma vez num bolo de aniversário meu tinha um brócolis em cima e eu misturei brócolis com chocolate e ficou assim. É gostoso. Você achou um brócolis? Brócolis, colocaram brócolis em cima do meu bolo de aniversário. Eu acho que você sofreu muita resenha também, né? Com esse Total, brócolis. total. Muita resenha. Mas, E eu enfim. fico imaginando assim, pô, canal Brócolis, mas ela faz tudo do mar. Qual era a referência? Qual é a assim? referência? Inclusive, tem um coral. Eu fiquei até um tempo no meu Instagram falando, tem brócolis no fundo do mar e tal, usando essa hashtag, porque é um coral que é igual a um brócolis. Tem um nome científico um pouco mais difícil, me fugiu agora, mas existe um Brócolis coral. marinho. Existe um brócolis marinho. Tem brócolis no fundo do mar, justamente para as pessoas tentarem entender. Mas eu acho que do marketing é um negócio. Eu tenho que mudar a estratégia de alguma coisa aí, para as pessoas brócolis começarem aquático, a entender. né? Um brócolis submerso, assim. Porque eu falei, gente, vamos lá. Ela é muito saudável, né? Porque ela pratica bastante esporte e tal. Mas por que o brócolis? Quando você falou aqui agora, eu me acabei de rir, porque você não gostava do brócolis. Eu falei, Não gente, gostava. Não você gostava. tinha medo de... Mas é justamente por isso. E aí, o primeiro texto da coluna, inclusive, foi contando essa história, né, do que esse brócolis representou e que, de fato, foi por onde eu comecei a me alimentar melhor. Você tinha medo do mar e só hoje... o fato, Exatamente. Só o fato de estar rolando essa discussão é que esse papo já tenha certeza que o nome é certo. O nome O é nome é esse bom, mesmo. o nome é bom. Rola um burburinho. Rola. E sobre a produtora? Como é que você vai abrir, É isso. abrir a produtora? Tem alguns falou. projetos, né? Como tem pouquíssimo tempo que eu, assim, abri, é um CNPJ super novo, Uhum. mas que é uma forma de produzir o meu próprio conteúdo, de dirigir, de roteirizar, de fazer a curadoria de conteúdo, de apresentar, porque muitas das vezes a gente, que é comunicador, precisa contratar uma produtora para, enfim, fazer o seu conteúdo. E aí, por que não ter a minha própria produtora? Sim. Já que, enfim, então, inclusive, para contratantes da produtora é, inclusive, muito mais fácil, porque eles já têm tudo incluído, inclusive uma apresentadora Sim. do conteúdo. Então, assim, eu fiz
esse CNPJ nasceu, esse CNPJ da produtora, justamente para eu ter para poder ter esse poder de decisão sobre o que produzir e de que maneira conduzir essa produção de conteúdo, entendeu? De ter essa liberdade de explorar como comunicadora isso, fazendo o que eu gosto de fazer, o que faz sentido para minha vida. Sim. Produzir um conteúdo que faz sentido para mim, de fato, assim, de não estar diferente de estar vinculado a um Uma veículo, emissora, exatamente. uma coisa assim. Não que eu não possa estar, que existem, né, Lógico. propostas aí de fazer alguma coisa bacana, mas inclusive as próprias emissoras abrem essa possibilidade. Sim. Canais fechados abrem essa possibilidade, disponibilizam espaços em que você pode explorar esse mercado Sim. com anunciantes que tenham afinidade com o seu conteúdo, O seu que conteúdo. que acreditem no trabalho e que a maioria do que a gente assiste hoje, inclusive nessas plataformas todas, são conteúdos que são produzidos de maneira independente. Independente. Exatamente. Exatamente. Inclusive, hoje em dia, o mercado cresceu muito, porque não é mais só televisão. Sim. Exato, você tem várias Você tem plataformas YouTube, aí. Facebook TV, TikTok, Twitch. É o exemplo desse Casimiro, né? Esse Casimiro, eu não conhecia ele, eu conheci ele agora na Copa. E assim, o Casimiro é um espetáculo. É um espetáculo, é um fenômeno de número, assim, Eu nunca tinha visto impressionante. nada parecido, assim. E fora isso, assim, ele representa uma galera, mas assim, se você for ver, assim, mesmo aquela galera que de repente não tem a quantidade de seguidores que ele Sim. tem, produz um conteúdo muito bacana. massa, assim, muito bacana, um conteúdo De alto valor, né? de alto valor, de qualidade mesmo. Então, fazendo a curadoria do problema, é assim, você acaba tendo uma disponibilidade muito grande de conteúdo. E o que é excelente para o mercado, porque você, enfim, está livre tanto para produzir quanto para consumir o conteúdo Sim. que você escolhe. Mas a curadoria tem que consumir. rolar, né? Porque Tem que também, rolar, que é no universo onde tem tudo pode ser... Você pode subir Exato. qualquer conteúdo pro YouTube, né? A não ser que ele seja regras específicas de extremos. Você pode... Qualquer conteúdo duvidoso pode ser lançado hoje no YouTube. Total. Então, assim, você também pode pegar um conteúdo muito ruim e ir para um caminho, tem que ter a curadoria, tem que ter a noção de quem você está seguindo, a pessoa que está fazendo aquele conteúdo. Exato. O universo dos podcasts mesmo é um exemplo claro de como Sim. você pode produzir o seu próprio conteúdo aí e alcançar uma quantidade muito maior de pessoas, né? Eu entrevistei uma influenciadora uma vez no Acre que ela lançou um livro e ela é super seguida e tem canal no YouTube e tal. E aí eu perguntando pra ela, né? Porque ela falou, eu falei, como é que é essa coisa de alcançar tantas pessoas pela internet? Ela falou, bom, eu visitei um seringal e chegando nesse seringal não tinha nada, que geralmente casa de seringueiros na máquina não tem nada, mas tinha uma TV de LCD na época, gigantesca lá. E quando eu cheguei, ela estava assistindo Fátima Bernardes. É uma mulher que mora dentro da Amazônia, né? Uma mulher que tem uma realidade completamente diferente, mas que a Fátima Bernardes conversa com essa mulher e eu, apesar dos números todos, não converso com essa mulher. Então, assim, mesmo que a gente ainda ache que a internet está alcançando milhares de pessoas e tal, mas a disponibilidade do conteúdo, né? Não só na TV como na internet, isso tudo é uma coisa que a gente pode parar para pensar e rende discussão aí à vontade. É uma discussão interessante, né? Porque... Eu tava Porque com vai Rafinha. surgindo, surge a internet, você pensa que a TV vai morrer. Sim. Surge a TV, você pensa que o rádio vai morrer. E aí Sim. você, enfim, você só muda de época, mas você continua se gente comunicando. sempre- E para você É chegar isso em todo mundo, você depende de tudo que é veículo. A televisão é um canhão, né, velho? Eu sempre gostei muito de rádio, Tanto é que, assim, essa ideia do podcast, assim, eu acho que é muito a pegada de rádio, a pegada que eu gosto. Eu gostava das novelas do rádio, as radionovelas, velho. Eu achava que era a coisa mais sensacional, porque eu viajava, eu conseguia usar a minha imaginação para encontrar os Sim. quadros perfeitos naquelas histórias. E aí, quando veio o podcast, eu falei, tá aí, é isso, rei. É tipo como o Rafael fala sempre, né? Eu começo o programa, por exemplo, com muita energia, porque eu quero que a pessoa bata lá e fale, caramba, sabe? Tipo, E os primeiros segundos são decisivos pra pessoa decidir se ela vai decidir se ela vai continuar ou não, assistindo né? o vídeo ou não. E essa parte de comunicação, ela vai... Conforme você vai comendo um pouquinho daquele conteúdo, você vai... É impressionante, é impressionante. Rafa, aí... Como é que você tá sentindo, A cara de Rafa, nessa Rafa. parte de A cara de comunicação Rafa. toda aí? Não, eu Você. fico preocupado com as crianças de 13, 14 anos que assistem a gente. Porque eu acho que essa galera não curte muito. Eu já acho que eles estão acostumados. Eu já acho que eles estão acostumados Eu acho que nesse... essa galera é muito assim, ó. Oi, bom dia. Começamos aqui o Acarajé Cortadinho. Com esse nome não Como dá é, pra Rafa? começar a Não- Acarajé não- cortadinho. Não dá pra começar, Acarajé né? cortadinho. Não, mas... É verdade. E o pior é que todo mundo, quando chega aqui, espera que vai ter acarajé cortadinho.
Como Mayara? Naturalmente, brócolis a pessoa já associa a comida e Com não brócolis. tem Então, como. a gente tá com o mesmo problema que ela, viu? A gente tá com o mesmo problema. As pessoas olham a acarajé cortadinho e esperam Mas é um acarajé. nome interessante, esse é um nome que chama atenção. Eu Chama acho que eu atenção, né? encontrei vocês, não sei se foi no podcast de Danilo, se estava assistindo alguma coisa, não sei se foi uma publicação compartilhada, aí botei acarajé cortadinho. Meu Deus, o que é isso? Acarajé cortadinho. Aí eu falei, é um podcast. Eu falei, que nome massa. Aí depois faz todo sentido, né? Que vocês falam aí que é o podcast para compartilhar. Eu não compartilho meu acarajé com ninguém, nem cortadinho, mas Você não compartilha. meu acarajé é só meu. Não é possível, não. Peraí, Mayara. cortadinho, Não, nem tá o fazendo isso cortadinho. errado. Mas o cortadinho é justamente pra isso. Geralmente eu vou comer acarajé quando eu tô com muita vontade. Geralmente eu reservo uma fome especial pra comer acarajé. Uma fome especial. E eu vou comer um cortadinho dividido, não tem como. Você compra o seu lá e deixa o meu aqui, cortadinho ou não, eu vou comer ele sozinho. Meu Deus. Ela é uma pessoa que a gente não pode chamar pra comer acarajé com a gente. Não, não. pode. Não, é até cômodo de vocês, mas não sou eu. Rapaz, eu tinha uma namorada, você falando isso agora, lembrando de história. Eu tinha uma namorada que a gente foi comer um caranguejo. E aí todo mundo pediu caranguejo. Ela, não quero caranguejo, não. Não, um brother meu falou, não quero caranguejo, não. Aí trouxeram um caranguejo pra mesa. Aí esse meu brother foi, posso pegar um caranguejo, posso pegar um pedacinho? Pra Pode. provar. Pode. Ele foi na pata, grandona, velho. E pegou. E pegou. Na puã, Tá na vendo? puã. Tanto que quando a gente terminou... Sempre rola justiça nesses compartilhamentos. Você não oferece na escola um pedacinho do seu sanduíche, o sanduíche volta pela metade, entendeu? E aí quando a Compartilhar gente comida terminou... é um assunto muito complicado. E né? aí, quando a gente terminou o namoro, esse meu brother, porra, tinha que terminar mesmo. A mulher ficou estressada porque eu peguei a Uma patona pata do do caranguejo. Eu falei, Mas assim, eu não como caranguejo, porque acho que é muito trabalho pra pouco benefício. Mas, É o processo de comer caranguejo, eu acho que é terapêutico e as pessoas pedem caranguejo. Só pode ser isso. Você come caranguejo? É melhor pedir uma seria catado? casquinha de Uma siri, um casquinha de negócio. siri, né? É um negócio mais fácil, assim, se você tiver afim de comer. Agora, se você tiver afim de ficar lá no toque-toque. Pois é, os meus amigos que Mas comem... é muito baiano o toque-toque O do toque-toque. caranguejo, o amendoim cozido de tirar da casquinha. Eu acho que a caranguejo não é uma coisa muito pra comer com amigo, não. Porque você vai melar seu amigo inteiro, não tem como. O cara Ainda tá mais dando pancada aqui Você- no negócio, vai cair no negócio nos outros Mas lugares. tá todo mundo comendo, irmão. Mas é isso, Todo mundo pra se quem não sujando, come. É um É. negócio meio... Hã? Comer caranguejo É complicado. É Imagina complicado. um date. Você vai ter seu primeiro date, você Não, vai o chamar... primeiro date não dá pra... Vamos ali comer um caranguejo. Não. Primeiro date? Olha, eu aconselho vocês que vêm pra Bahia, assim, conhecer alguém no Tinder, chama pra comer caranguejo. Maravilha. Eu acho que é uma forma interessante de conhecer a pessoa. Não é verdade? Vários insights do comportamento ali você pode Exatamente. observar. Né? no A processo. paciência, a agressividade na hora de bater no caranguejo. Eu acho a coisa mais engraçada. Eu juro a você que eu paro e fico rindo muito. Eu gosto de comer lambreta, por exemplo. Eu acho lambreta uma delícia. Então, assim, eu peço uma lambreta e meus amigos que ficam comendo, eles ficam totalmente melados, eles melam as outras pessoas, o copo da cerveja fica asqueroso, sabe? Tipo, é um processo que, para um primeiro encontro, deveria ser maravilhoso. O primeiro encontro dele foi na Fonte Nova, então... Mas a gente tem não comeu caranguejo nem lambreta. encontros da Bahia, lá pra Mas Fonte depois Nova. o seu time tava jogando, porque aí ela... Foi um Bavi. Era Acho um que foi Bavi. empate, o Bahia ganhou. E ele E levou. a gente comeu pipoca. Uma pipoca na Fonte Nova. Você falou a gente comeu pipoca, eu pensei que foi você agora. Conta aí. Não, gente, não sou Comemos eu o uma dente dele, não, tá pipoquinha. bom? Comemos a pipoquinha, depois a gente saiu do estádio e foi comer, acho que uma pizza, sei lá. A gente podia fazer uma lista dos dates ruins, né, velho? Pipoca, Velho. né, Fonte Nova, caranguejo. Meu Não, date quem foi o tem melhor Tinder date de tem todos histórias os mais tempos. interessantes pra contar. Eu nunca tive. Mas também não acho que não curto. Eu nunca entraria, assim, nem pra resenhar. Eu acho que não rola. É? Mas eu acho que as histórias mais interessantes surgem daí. Até casamento tem, né? Filho Ele- e tudo. ele Pois casou, é, tô tem falando filho. dele. Dá certo, viu, gente? Vá lá É. pro Tinder. Ó, o Tinder não é pra todo mundo, né? A gente já conversou, a gente tem um papo falando de Tinder aqui sério, porque o Tinder não é pra todo mundo, não. Não é. Assim, é muita informação, é muita gente conversando. Não é uma coisa que pra mim não funciona. Mas pra Rafael funcionou. Dates ruins e Tinder tem que ser um assunto mais aqui do podcast. E eu não tive date ruim com minha senhora. O melhor date de todo todos. mundo Vi o já tem. Bahia e conheci ela. Assim, o seu date começou ruim, né? Porque você falou que tinha 1,70m. Porra, ele foi foda, velho. Mas você tem ou não tem 1,70 m? Gente, a gente podia fazer um Não. podcast em Tá pé vendo um o que, que o dia. Tinder não... Às vezes você não pode confiar numa informação básica de altura que o... Não, olha só. Olha só. Tem uma história muito cabulosa. Eu de tenho Tinder. 1,70. Mas
Tem treino que dá Que dá 1,68,5. Ah, entendi. Mas a do exército, quando eu me medi lá, do que no exército, você vai lá, você faz, você pesa e mede, né? Deu 1,70. Eu É acredito daquelas muito no exército filizolas que brasileiro. você aumenta assim pra ver aquilo ali Isso. já tá... É esse aí. Esse aí é 1,70. Mas eu acho que. Bateu 1,70. É. No próximo Ampam. programa, nós vamos trazer uma régua aqui. Pra gente. Não, a gente vai fazer o programa da gente, da nutricionista, que a gente vai fazer as medidas. Se for 1,68, você já tá perdendo aí, ô pai. Puta, e pior agora com 37 anos, eu devo ter encolhido já. É, meu amigo. Já Agora devo é só, estar só com diminuir. 1,65, 66. Agora eu dei risada quando você falou que ele parecia maior no programa. Eu falei assim, olha... Parece mesmo. Sou Acho que é grande. a postura, alguma coisa Pode assim. ser. Eu acho que é a cara de barba, É. careca. Não sei. Esse é meu jeito sério. Eu sou um Enfim. cara sério. Não sou brincalhão Você é um como cara você. debochado, é diferente. Ele Você é um cara debochado. Ele tem aquele humorzinho ácido, bem assim. Exatamente. Você Aquele não tem nada de deboche. sério. Já Aquele fez deboche. uma análise sobre minha pessoa em Jornalista, né? Jornalista tá ali só vendo assim os aspectos assim. debochado. Foi em cima. Mas, olha, eu adorei saber sobre as suas empresas, sobre a sua jornada. E você agrega muito, muito mesmo aqui para Salvador, para Bahia, para as pessoas que estão em casa agora. E eu fiquei impressionado com quanta coisa você consegue fazer. Vou pedir orientações para você de como gerir. Hoje ele fala, quantos dias tem? Quantas horas Quantas tem o horas tem seu Aí antes dia? eu trabalhava no banco, passava 8 horas no banco. Então tudo que vocês veem aí eu fazia antes ou depois ou no final de semana. Nossa. E agora eu tô livre ainda mais para poder me dedicar a isso e fazer tudo que eu gosto. E aí eu agradeço demais a vocês a oportunidade de estar Obrigado aqui. a Porque, você. enfim, falar do meu trabalho, para quem fala com comunicação, a gente precisa espalhar coisas boas pelo mundo. Então, a minha Massa. contribuição para o mundo é essa. Então, obrigado pela oportunidade mesmo de alcançar mais pessoas aí. Foi Mai, muito bom. Muito legal. Você tá Obrigado pelo namorando, Mai? convite. Você está enrolada? Baixe o Tinder, Mai. Não, tá no não vou verão de baixar o Salvador. Tinder. Olha, não vou olha, baixar olha, o Tinder. olha, Se você olha. passar Olha, eu pelo tô solteira carnaval... tem uns 4 anos. Se você passar Se pelo fosse car- um banheiro de avião, eu estaria lá ocupado agora, assim, né? Eu ia ficar na... Fica a dica pra dica, vocês estaria em ocupado, casa. então, assim, Procure você Mai no define Tinder. nada. Mai no Tinder. Tinder Brasil. Tinder eu- Brasil. Eu gostei da Cara, analogia tem vários com o aplicativos. avião. É, tô ocupado. Isso surgiu E aí? espontâneo agora, criativo. Não, surgiu, Tinder Surgiu Brasil. agora. Tem uma garota propaganda pra vocês, Tinder Brasil. Quem? Mai. Ah, Não acredito Se no você Tinder. passar pelo carnaval Apesar de ilesa- casos bem-sucedidos, eu não acredito no Tinder. o Tinder é complicado. Agora tem outros aplicativos aí de relacionamentos, né? Não sei. Já ouvi falar de outros. Não conheço. um E específicos, tem um de veganos. Mentira mesmo? É, só entra vegano, ou só entra Sério? gente de, enfim, com preferência política tal. Isso eu não conheço, não. É, tem um aplicativo de relacionamento só pra veganos. É, não Eu conhecia. vi outro Vai dia baixar na esse? internet. Senti você curioso. É, porque tem gente que não admite se relacionar com quem não seja. por exemplo. Vai verdade. baixar esse, queridão? Logo do vegano? Não, não. Não, tem outros. Tem uma gulgada aí pra vocês verem. Tem uns aplicativos de relacionamento mais específicos, assim, pra você filtrar a sua busca, né? Mas Aplicar uns filtros aí na sua busca. É uma coisa interessante, né? Porque assim, muita gente fala assim, não pode ser bolsominion, não pode ser esquerda, não pode ser... Pode ser uma coisa boa pra essa galera da política, por exemplo. Eu acho que não dá muito certo se relacionar dois partidos diferentes, assim. Se for um de um extremo, outro do outro. Se for um extremista e outro extremista, assim. Aí não dá certo. Nada que é assim, né? Porque extremo, enfim, nunca foi. Mas se forem duas pessoas que entendem, que conseguem conviver pacificamente. Vegly. Vegli, namoro vegano, tá vendo Não aí? é possível, gente. E mais de 500 mil downloads. Tá vendo aí? Que loucura. Que doido. Todo vegetariano ou vegano sabe que não é tão fácil encontrar Mas, aquele par é. perfeito. Às vezes é diferente de alimentação e tal, tá vendo aí? Será que não São rola? inconciliáveis. Rola, sim, porque eu já passei um tempo sem consumir proteína animal em uns 3 anos e não me deixei de relacionar com quem comia carne, por exemplo. Mas vai de cada um. Mas vai de cada um, né? Mas deve ser bem difícil. Deve ser bem difícil realmente você Morar junto. essas morar coisas. junto, né? Eu acho que não, viu? Não? Eu acho que não. Assim, Mas no restaurante tem muitas opções que você não tem Pois proteína é. animal. Pô, mas por exemplo, o Pri tem alergia a camarão. Então, eu só posso ir comer uma muqueca se tiver mais alguém com a gente. Entendi. Então você pede. A não ser que ela tenha alergia até ao cheiro. Que aí você vai ter que sair Não, só. não. Não. Eu posso pedir um prato executivo Um e prato tal, mas é individual, é. diferente. Você pedir uma muqueca, chega aquele tarraxo de muqueca borbulhando em cima da mesa assim.
Mas isso não é determinante no relacionamento. Não é Não é determinante. determinante, assim, uma alergia a chocolate, por exemplo. Inclusive, é... a gente descobriu isso da alergia do camarão durante o nosso casamento. Ela já tinha comido camarão inúmeras No vezes. Tinder ela não botou isso, tá vendo? Não botou. Tá Fica vendo? falando do meu 1,68m. No E Tinder, agora ela fica aí, sem eu poder comer moqueca. no perfil do Tinder não tava nada dizendo isso antes. Eu podia falar isso com ela, não usei essa arma, é porque eu não sou vingativo. Gente, muito obrigado. Obrigada pelo Brigadão. papo. Vocês Eu têm vou deixar- arrasado aí. Muito sucesso ao Acarajé Cortadinho. Obrigado, Achei o nome sucesso. fantástico. Enfim. Foi uma alegria ter você Sucesso. aqui. A gente já tinha feito a pauta e falou assim, caramba, É muita coisa, assim, muita coisa que É. vai trazendo... Eu ainda ia falar do paraquedas, que eu tinha visto você com a foto parecendo que tava saltando. Foi para-trike. É porque eu Para-trike, saio me né? aventurando, assim, experimentando as coisas. Você já saltou de assim. paraquedas já? Ainda não, é uma coisa que eu preciso fazer, tá na minha lista. Pois é uma das coisas mais maravilhosas do universo. Nada se compara. Se você já voou de para-trike, deve ser uma sensação parecida Eu na nunca- hora que nunca você voei de já tá com o para-trike, paraquedas nunca. aberto, né? É porque assim, o paraquedas tem a hora de abrir. Eu sempre falo assim, O paraquedas tem um pulo, que eu acho que já é um negócio que, enfim... é o salto. Que é paraquedista não fala pulo, é o salto. pulo, né, É velho? o Tá vendo? salto. Paraquedista, É o você viu? salto. Paraquedista não fala pula. Fala salto. Isso que eu só tenho 4 vezes na minha vida. Aí, que tal a gente produzir esse vídeo do acarajé cortadinho com brócolis? Um salto Já de pensou? paraquedas. A gente Aí. faz misturar aí o acarajé com E brócolis. na ilha tem um grupo de paraquedistas que é Na ilha muito tem bom. PF também. Na que é ilha tem muito PF. Eu sigo a turma no Instagram. E é a melhor sensação do mundo. A primeira vez que eu soltei, eu não fazia ideia, né? Eu sou um cara que eu meto as caras e faço. Aí eu fui e tal. Tava tendo uma ressaquinha bem legal nessa época. Aí saltei. Quando o cara abriu... Não, primeiro pra saltar do avião é uma loucura. Porque o seu cérebro não quer que você salte no avião. Sim. O seu cérebro quer que você viva. Não quer que você Vai morrer. Você vai estar ali. É Não sério, é, eu juro. E assim, eu tava saltando, meu instrutor devia ter uns 2 metros, 1,90 m, um cara gigante. A gente tava num avião muito pequeno, que demorou muito tempo pra subir. Foi em Fortaleza. E aí, ele falou assim, olha, tá bom, quando você estiver preparado, salte. Eu falei, impossível, meu amigo. Isso que eu não... Se não tiver alguém que esteja completamente acoplado a mim e me empurre, eu não vou soltar. Mas essa é a questão. E assim, eu já tinha saltado de bungee jump, já vi tudo menos o paraquedas, né? Foi minha última... E eu falei, brother, Eu não consigo. não dá. Ele não dá, foi, tipo, pulou. Quando ele pulou, a gente tá embolando até hoje. Eu passei umas 3 horas, que foram 15 segundos, me embolando com ele, ele era muito grande. Ele E não aí- pulou, ele saltou. Ele realmente, ele pulou, né? Que ele deu uma cambalhota. E aí, quando o paraquedas abriu, a minha alma saiu do corpo. Porque eu não tava preparado para aquilo. Então, Sim. assim, quando você for saltar, você tem que estar com vocês estão em casa, preparando para abrir o paraquedas. Porque é um solavanco que dá absurdo. Imagina, você tá caindo a 100 km por hora, 90 km por hora, você abre o negócio. Meu amigo, minha alma. Eu tava em Fortaleza, minha alma veio pra Salvador, conversou com minha mãe e falou: olha, seu filho acabou de partir. Mas assim, depois foi a melhor sensação da minha vida. Todo Melhor mundo sensação. fala que é a melhor sensação. Porque é uma adrenalina, né? Depois Sim. você tem uma descarga gigantesca de adrenalina Absurdo. e de... Sua química cerebral deve fazer um boom ali dentro que você vai querer viver aquilo de novo. Mas o Incontestavelmente. tempo de salto livre é pouco, né? Depende. Depois que eu vi que o tempo demora mais com o paraquedas aberto Sim. do que o salto. Claro. Tudo Se depende. não- Porque assim, tem as altitudes que você salta, né? Sim. Você pode saltar 10 mil pés, 15 mil pés. Então, assim, 18 mil pés foi o máximo que eu soltei na minha vida. E o máximo da minha vida, obviamente. Mas, assim, 18 mil pés, dá pra você fazer umas aventuras mais legais. Tipo, chegar a 150 km por hora numa queda livre. Certo, mas é quanto tempo de queda Caraca. livre? Deve ser um minuto. Depende disso, pô. A 10 mil pés, por exemplo. A 10 mil pés você pode ter aí, acho que uns 15, 20 segundos de queda livre, mais 1 minuto e meio, 2 minutos de descida. Talvez um pouco mais, depende da condição do vento também. É bem rápido. Acarajé cortadinho com brócolis. Aí Não tem que percam esse salto. fazer esse negócio aí seria maravilhoso, imagina. Eu quero Bora. ver você soltando, irmão. Oxe, velho, eu não tenho medo nenhum. Vamos fazer o seguinte, então quem perder a nossa competição, solta de paraquedas. Beleza. Eu quero Tô ver. falando eu que ele é quero debochado. Eu Ele não é tenho, não, debochado. Eu sério. quero ver, mas eu quero Velho, eu ver. sou muito tranquilo pra essas coisas. Velho, eu juro que esse vídeo daria 1 milhão de visualizações, velho. Você soltando paraquedas. Acho que não, velho. Velho. Vai ser muito sem graça, falando sério mesmo, porque eu vou de boa. Quer ir agora? Tá fazendo o quê agora? Enfim, gente, mas... Boris, se inscrevam no canal.
Sigam a gente Ativa no as Instagram. notificações. E Sim. fala aí, Mari. me ajuda aí, Comenta, curte. Porque quando você comentar e curtir, você vai dizer pro YouTube, ó, esse conteúdo é massa, outras pessoas merecem ver o Acarajé Cortadinho e começa a entregar de maneira espontânea, baseada aí no algoritmo das pessoas. Então, curtir, comentar. Se você realmente curte e acha que um dedinho lá não vai fazer diferença, faz. Clica lá, comenta, compartilha, ativa o sininho, que tudo isso ajuda, né? E se você não quiser perder esse salto desse homem debochado saltando de paraquedas, se inscreva, pra você não perder. Olha, esse homem debochado vai saltar, viu, gente? Gente, muito obrigado pela paciência, pelo companheirismo que vocês têm conosco. Comentem mais, falem com a gente, porque a gente gosta bastante de ver seus comentários. Rafael Suede não gosta muito, porque ele é muito debochado e fica criticando os comentários. Porque eu tenho que fazer do que ficar lendo um negócio de comentário, né? Mas como eu sou gente boa, como eu sou policial gente boa da história, mandem pra mim. E assim, segue, por gentileza, segue a TheTrash_org, que vocês vão conhecer uma empresa que é maravilhosa no intuito de trazer pra você ideias que podem mudar o mundo. Exatamente. Então, eu acho que esse é meio que o propósito, né? O meio não, é todo o propósito. Exatamente. Então, segue eles lá. Eu vou deixar aqui no comentário dos vídeos também e na descrição para vocês seguirem. Segue também a Mayra Padrão para você curtir o brócolis. Tem youtube.com/brócolis, se você quiser ir lá também, tem vários vídeos legais. Vários vídeos. E assim, é muito esporte, é muita vida saudável. Então, assim, já dá um gás. Porque uma coisa, na dieta é bom a gente parar de seguir as pessoas que só postam foto de comida. Então a gente tem que seguir foto de pessoas que têm vida saudável. Não vou deixar de seguir Foto de ninguém. saudável. Não vou deixar de seguir ninguém. Crianças comam brócolis, viu? Gente, muito obrigado, Mai, mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso, muito bom conhecer a sua história, compartilhar aqui com nossos seguidores, com as pessoas que acompanham a gente no YouTube e no Spotify. Gente, muito obrigado. Um beijo pra todos vocês. Rafael Suede, finaliza, por gentileza, meu querido. Tchau, amores. Prazer. Comam brócolis. Tchau, tchau. A sua animação é contagiante.